E aí, meus amigos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao Pastoricast. Esse vai ser um episódio muito especial. Você sabe que o Pastoricast é o podcast da vida real, né? Aqui você pode esperar muita transparência, muita verdade, história boa, gente que conhece do que faz. Nós vamos falar de muita coisa aqui, vamos falar de negócio, vamos falar de problema, vamos falar do que funciona, vamos falar de vida pessoal, mas você sabe que a nossa essência aqui é sempre trazer conteúdo de qualidade, porque afinal, hoje em dia na internet você tem muito conteúdo para consumir. O que a gente preza é valorizar o seu tempo e o tempo dessa galera que está aqui. Sempre temos convidados muito especiais, escolhidos a dedo, e hoje não é diferente. Se você ainda não se inscreveu, já sabe, né? Se inscreve aqui, é gratuito. Acompanha o nosso canal, ativa a notificação, porque você recebe logo quando a gente soltar um capítulo novo, um episódio novo aqui no nosso Pastoricast, você vai ser notificado em primeira mão. E tem aquela história, né? Quem chega cedo bebe água limpa, né? E aqui vai ser sempre conteúdo de alto valor e é o que nós vamos compartilhar com você hoje também. Hoje estou com dois feras aqui. Cara, hoje, deixa eu falar, se prepara porque hoje vai ter aula aqui. E também vai ter umas treta, porque eu sei que esse pessoal aqui conhece do negócio, mas também fala na cara o que pensa. É isso que a gente preza aqui. Estou com dois amigos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu quero começar pelo Paulo. Meu amigo Paulo Neto, seja muito bem-vindo. Ele que agora é pai de José, ele que é marido, ele é multiempresário, é um grande cara. Um prazerzão ter você. Obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Bom, eu sou o Paulo, CEO do Grupo Forest Decor, né? Como o João já falou, acabei de virar pai aí, tem 3 meses aí. A gente fala que até então eu sabia que ia ser pai, né? 9 meses antes. Só que eu só virei pai no dia que nasceu, que cai a ficha e você volta pra casa com um presente ali no colo ali que você fica, cara, e agora? Então isso aí foi a nova fase que a gente tá vivendo agora. E eu confesso assim que eu conheci minha fase como diretor da empresa, eu conheci minha fase como marido, mas eu não conheci minha fase como pai. E essa é a fase do momento. Uau, muito bom. Vocês vão ouvir aqui muita história. Hoje a Forest está com 5 lojas, né? 6 lojas agora. Acabou de abrir a 6ª loja no litoral. São empresários de alto nível, fatura muito, tem uma operação muito grande. Então, para você, principalmente para você que trabalha com móveis sob medida, planejados, marcenaria, que é desse segmento moveleiro, acompanha que vai ser uma verdadeira aula para vocês aqui hoje, tá? Agora eu quero receber aqui meu amigo que é pai da Aurora. Ele é noivo, né? Noivo tem que ser casado. Noivo ainda já tem filho, é noivo. Ainda vamos até o final desse podcast, vamos ver se ele sai aqui com a missão de casar. Pedido de casamento? Eu acho que faz muito sentido. Sócio do Paulo, um dos líderes da Forest também. Seja muito bem-vindo, Anthony. Prazerzaço. Bom, como foi apresentado, eu sou Anthony Charles, atualmente com 25 anos, por mais que todo mundo olhe pra minha cara e fala, caramba, você é de 89, 92? Não, gente, 25 anos, 99, vamos com... Caraca, 99. Nem vi o Brasil ser tetra. Bom, 2002 que tinha 2 anos. Falando do Penta. Ele tinha 2 anos. Penta, né? Pra falar a real, nem o Penta ele tava vivo. É o que conta. Bom, tenho uma filhinha de 3 anos de idade, experiência sensacional, acho que pai de menina era o que eu sempre quis, então pra mim hoje eu vivi o sonho, né? Como você bem falou seu nome, mas o pedido já saiu. Já saiu o pedido, já oficial. Tá, uma pergunta tá então. Aqui. Então já vamos começar aí. Qual que é a data do casamento? Bom, a data do casamento vai assim, quando o nosso amigo / CEO da empresa parar de abrir loja. Mas o que isso tem a ver só pra saber? Porque aí, quando abre loja, você tem que fazer o quê? Estruturar ela primeiro. E aí você não consegue equilibrar 2 coisas. É um comum acordo que você tem que ter com o seu cônjuge. Sim. Mas me tira uma dúvida. Não dá pra equilibrar o que existe, né? Se não existe ainda o casamento. Mas tira uma dúvida pra mim. Você mora junto com a sua noiva? Com certeza. Mora junto. Você já é pai e mora junto com a sua noiva. Beleza. Então o que muda? Você não trabalha hoje em dia pra caramba? Você não tá abrindo loja, cuidando de operação? Tá saindo um comum acordo de data, né? Nós agora mudamos a igreja, né? Como nós somos católicos, a gente vai casar na igreja. O casamento pra gente é uma vez só na vida. Amém. Né? Então foi a minha noiva já tá comigo há muito tempo. Foi bastante coisa que a gente amadureceu como pessoa ali, como ser humano. Veio a Aurora, transformou a gente
E mais ainda, e agora a gente falou, não, pera, oficializa, vamos noivar, agora já estamos juntos, já somos casados. Agora vamos transformar tem que oficializar, exato. Eu sou a favor de oficializar. Eu casei esse ano. oficializar com... E vou te falar, sabe por que eu acho importante oficializar? Porque quando a gente não é casado ainda, você sempre tem lá no fundinho aquela possibilidade de, se der ruim, a gente separa. E o plano B. Se der ruim, cada um pega as suas trouxas e vai pro seu canto. Se der ruim, não sei o quê. E eu penso exatamente assim, cara, se é pra casar, é pra não separar mais. Sim. E eu já tive relacionamento com a mãe da minha filha que deu errado, que não foi pra frente. Mas quando eu casei com a Carol e a gente decidiu casar, fazer o caminho completo, é porque eu entendi que o meu casamento vai ser pra sempre. E sabe o que eu acho importante botar data? Fico aqui te enchendo e vamos ver se até o final desse podcast, né, Paulo? Se é uma data, assim, se ele garante assim, data até mês tal, eu vou fazer. Por quê? Porque se a gente não coloca data para as coisas, a gente acaba sempre deixando para depois. Sim. A gente sempre acaba priorizando alguma outra coisa. E quando a gente põe data, meu irmão, por exemplo, esse podcast aqui. A gente tinha um monte de outros projetos, tem outros projetos, vários negócios rolando, empresa crescendo, um monte de coisa para fazer igual vocês. Só que a partir do momento que a gente colocou o seguinte, cara, nós precisamos botar uma data. Vai se virar, vai comprar as câmeras, vai comprar equipamento, vai movimentar, vai chamar os convidados e vai ter que sair. Então a data ela é muito importante. Você concorda comigo, Paulo, que nós temos que fazer o nosso irmão aqui, botar uma data? Cara, eu falo muito o seguinte, ó, eu não sei quando a loja vai abrir, mas eu sei já a previsão de quanto tempo vai levar aquela obra, qual que vai ser a carga de estresse, qual que vai ser o empenho que a gente vai ter que dar, e aí eu começo a mensurar uma possível data. Só que uma coisa que você falou é verdade, toda vez que eu coloquei data em alguma coisa, em alguma obra, algum estágio da obra, atrasou o próximo estágio, então aquela previsão que eu tinha não saía, até que eu aprendi. Eu comecei a travar cronogramas do jeito que eu vou começar a tal fase o gesso, tem que terminar a tal fase. Vamos começar a tal fase o granito, vai terminar a tal fase. E aí, mesmo que eu corra atraso, aquele atraso está programado dentro do nosso cronograma. Então, a data, ela acabou de dar uma urgência de que tem que ocorrer naquela fase, naquele período, mesmo que atrase algum outro setor. Então, atrasou o granito, vamos correr com o gesso. Então, isso eu vejo que muda um pouco o time também nosso na vida. Quando você coloca a data, a gente põe data por alguns motivos, né? Um desses motivos, no caso da obra, é o custo. Quanto mais estende a obra, maior o custo daquela obra. Para quem está montando loja, tem o aluguel da loja, tem a fase de prestadores, energia, água, enfim, condomínio, uma série de coisas. Mas o que eu vejo? Nossa vida pessoal às vezes fica sem data. Porque a gente fica, mas eu vou fazer academia e eu vou falar por mim agora, tá? Eu vou fazer um exercício para a gente é mais tranquilo. Só que vamos falar a verdade, a gente nunca vai estar mais tranquilo. Porque a gente sempre arruma alguma coisa para fazer. Então, se a gente não botar aquela academia, aquele curso, aquela coisa que a gente quer fazer dentro do organismo que a gente tem e se organizar, a gente não vai fazer. Ficar procurando a melhor hora é não ter hora, né? É igual uma frase que eu ouvi de um mentor uma vez, um cara chamado Jonas Pastore, você conhece? Que é gente boa esse cara, é gente boa. Cara, dizem que ele sabe o que fala. Eu acho que eu conheço ele. Eu ouvi uma frase, falou assim, ó, a melhor data pra fazer as coisas foi ontem, hoje já tá atrasado. E aí a gente fica assim, não, mas mês que vem, mas as férias, e a gente percebe que a gente focou muito em alguma coisa, que deu às vezes muito certo, e o que era às vezes não tão prioridade, a gente não focou. Então, às vezes não é que tá faltando data, tá faltando priorizar. Yes. Que bom que você falou desse ponto. Vamos aprofundar nisso. Cara, você tem uma operação gigante, você tem um negócio de várias lojas, centenas de clientes atendidos e todo mês, todo ano, operação enorme. Depois eu vou querer entrar no assunto do negócio em si. Mas beleza, o que vocês têm aprendido, especialmente agora, Paulo, que o José nasceu, o que você entendeu dentro da tua rotina que a partir de agora muda? Já teve essa mudança assim, cara, você falou de prioridade, você agora, depois que nasceu seu filho, realmente teve uma visão de mudança de prioridade ou não? Teve. Cara, a gente pode trazer um contexto desde quando eu comecei a trabalhar lá atrás, né? Acho que todo mundo teve mais ou menos esse mesmo choque, né? Lá para 16, 17 anos, o que eu vou fazer da vida? Porque todo mundo começa a perguntar, e aí, já sabe que você vai trabalhar? Já fez faculdade? Já sabe que vai fazer faculdade? Já? E aí eu comecei a pensar, cara, o que eu vou fazer? E assim, curiosamente, eu já projetava desde os 15 anos, né? Tive uma experiência com marcenaria, aprendi a projetar, trabalhava de tarde e de noite, estudava de manhã.
E aí eu comecei a pensar, cara, eu não sei, mas eu acho que tem que ser alguma coisa ligado a isso aqui que eu tô fazendo, porque eu gosto. E aí eu comecei a pensar, com 18 anos eu já tive uma crise assim, de ansiedade absurda, né, aquela fase pré-adolescente de o que eu vou fazer, aquela fase do, tá, legal, ano que vem eu já tenho que dar um norte na minha vida, porque ano que vem acabou a escola, e tipo, me imputaram uma ideia de faculdade na época, você tem que fazer faculdade, que só quem ganha bem aqui tem faculdade, que bem remunerado tem faculdade, e você precisa ter faculdade, e quando você vai arrumar um emprego bom em algum lugar se não tiver faculdade? Só que eu fiquei um ano me inscrevendo em 3 cursos diferentes de faculdade, sabe por quê? Porque eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia que eu precisava de uma faculdade. Aí eu fui pra arquitetura, fui pra engenharia de produção, fui pra engenharia civil, e no final eu não fiz nada, porque eu não gostava de nada. E aí eu descobri uma coisa, eu descobri que não importava o que eu fosse de faculdade, no final eu ia terminar sempre entrando no propósito de alguém ou de alguma empresa que já existia. Então eu mudei um pouco o foco ali. Eu comecei a enxergar as oportunidades de emprego que eu tinha como um ônibus, um carro que me dá uma carona pra chegar em algum lugar. E a primeira carona que eu comecei a buscar aos 19 foi como é que eu posso falar? Um conhecimento. Cru de quase tudo. Onde eu posso aprender? Comecei a entrar em cada problema. Eu entrei em cada empresa com problema. Porque baixo conhecimento, baixa noção de mercado, eu preciso aprender. Então, dos 15 aos 20, eu comecei a aprender de forma doida, como fazer projeto. Meu primeiro emprego era assim, eu ganhava R$250 para projetar. E mandava projeto, eu fazia projeto. Os projetos eram horríveis, eu comecei a melhorar eles, fui estudando, fui aprendendo, fiz o curso de design e fui melhorando. E aí, quando eu cheguei numa fase de 19 para 20 anos, eu descobri um propósito. E aí foi o primeiro propósito que eu descobri, que é, cara, eu não sei qual que é a faculdade que eu preciso, mas eu sei o que eu quero para mim. E o que eu queria para mim era não construir uma história ruim. Eu queria uma história de sucesso, mas não um sucesso financeiro, um sucesso que eu queria, né, que eu estava muito ligado a fazer uma coisa que importava. E eu comecei a caçar isso igual louco. E aí... Mas, rapidão. Olha, interessante o que você falou. Primeiro você sabia o que você não queria. Eu não queria, não. Isso aí. Cara, que interessante você falar isso, porque uma coisa que eu falo muito é que saber o que não fazer é tão importante quanto saber o que fazer. Ou seja, saber o que a gente não quer é tão importante quanto saber o que a gente quer. Quando eu empreendi no ramo de imóveis também, né? Estou há 20 anos no mercado imobiliário e é 9 que eu empreendi. Quando eu montei minha empresa, eu sabia o que não fazer. Porque eu vi muita gente dando errado, muita loja quebrando, muito cara tendo graves problemas e não conseguindo reverter. Então eu temia isso, sabe? Eu tinha medo, eu disse, cara, se der pau comigo, se acontecer isso, o que aconteceu com esses caras? Comigo, eu não vou ter estômago para lidar, eu não vou ter cabeça para lidar. Então naquela época, quando eu entendi, eu sabia, cara, isso aqui eu não posso errar, esses erros eu não posso cometer. Esse foi o primeiro propósito que eu descobri, aos 20, que eu não queria construir algo à toa. Mas aí entra o segundo momento, que é o quê? Eu preciso construir uma realidade financeira. Porque até então, ok, aos 20 eu tinha aprendido muito, já gerenciei lojas, já cuidava de financeiro de algumas lojas, já tinha gerido equipes de venda, equipes de montagem. Aos 20 eu dediquei uma vida ali dos 15 aos 20 a aprender. E aprendi. Aí chegou aos 20 uma crise. Crise do quê? Pô, meu conhecido, meu colega, meu primo, meu amigo tá comprando carro, ele tá viajando, ele tá fazendo faculdade, ele tá não sei o quê. E eu tô onde? Eu tirei 5 anos pra aprender. Só pra aprender. E aí bateu essa crise. E aí eu mudei ali meu foco. Ali foi a primeira vez que eu perdi o meu propósito. Eu comecei a tirar o propósito do conhecimento, de construir algo, e olhando e comparando com as pessoas ao redor, eu foquei em uma única coisa: eu preciso ganhar dinheiro. E foi a primeira queda. Porque eu montei dali uma sociedade, a sociedade não virou, eu saí sem nada daquela sociedade pra começar do zero. Então ali foi a primeira vez que eu falei assim, cara, esse negócio de correr atrás do dinheiro também não dá certo. Não vira. Era outro ramo, era outro setor. E ali eu decidi tomar um rumo. Tinha acabado de casar também, né? Tinha acabado de conhecer a Eduarda, 6 meses a gente casou, foi bem rápido. E ali eu estava casado. E eu falo Você tá casado há quantos anos já? 5 anos. E eu falo que a Eduarda, ela casou com um empresário, e ela namorou um empresário e casou com um desempregado. Porque no final dos 6 meses, quando a gente foi casar, eu já não tinha mais sociedade, não tinha mais negócio. E aí sobrou só o quê? Só o know-how. Sobrou só o que eu tinha aprendido. E aí, eu sempre, né, eu não gosto muito de falar dessa história externa, eu deixo mais particular porque envolve muita fé. E aí eu tava um dia ali perdido, né, orando, tava no meu quarto lá, e aquele dia eu fiquei bem triste, fui dormir, e eu sonhei com um ponto, sonhei com tinha uma visão assim de um espaço, e eu tava voltando a trabalhar com planejados. E eu fui apresentar isso pra Eduardo. Falei, Eduardo, eu sonhei com isso aqui. E Eduardo foi a primeira pessoa que investiu, que apostou nesse sonho, né?
E a gente juntou a família ali. Então eu falo assim, que a Forest nasceu nessa ideia de empresa familiar, né? Então eu sempre falo assim, eu sou o CEO da empresa hoje, né? Porque quem fez as coisas acontecerem no começo foram as pessoas que decidiram investir nessa ideia. Que foi a minha mãe, que foi o Anthony, que foi a Eduarda. Foram pessoas que falaram assim, cara, você tem know-how, você sabe como fazer, vamos fazer acontecer. Então veio da necessidade financeira. E ali eu descobri o segundo propósito, que era o quê? Crescer esse negócio. Mas crescer o negócio por quê? Porque a gente precisa impactar, a gente precisa crescer, precisa construir uma história, a gente precisa entrar em mais casas, a gente precisa... O primeiro foco não era fazer a maior venda, o maior valor, o primeiro foco era fazer bem feito. E a gente começou a fazer bem feito absurdamente. Demorou 3 anos para entrar o primeiro Reclame Aqui. Foi um negócio assim, absurdo. Só entrou porque a gente cresceu a um ponto muito grande, a ponto de não conseguir estar mais presente em todas as vendas. Mas é uma coisa também que a gente está bem em cima até hoje. Hoje, se fosse totalizar, a gente tem um total de 14 reclamações. Então, para um número que a gente tem mais de 2.000 clientes atendidos, ainda é um número muito baixo. Apesar de a gente não querer que tivesse nenhuma. Mas é baixíssimo. Nenhuma. Claro. A gente... Você, então, só pegando aqui, dois primeiros propósitos que você descobriu. Um primeiro foi lá atrás, que quando você enxergou que você não queria, você tinha uma missão, entendeu que o propósito era fazer muito bem feito, certo? Esse foi o primeiro ponto. Ou seja, cara, não quero ser mais um no mercado, quero fazer de forma diferenciada. Beleza. Aí depois, você enxergou que o próximo passo era crescer, fazer um negócio ir para outro patamar, né? Ir para outro nível. E aí mas tem um ponto que você citou aqui muito importante, né? Você falou que só foi possível porque a sua família apoiou, incentivou e tudo mais, 90%. Né? Aí esse é o ponto importante. Depois eu vou querer saber dessa parte do crescimento, quantidade de clientes e tal. Mas já pegando esse mesmo gancho, quero ouvir do Anthony também. Cara, da mesma forma que a família é uma base muito importante e que nos sustenta, nos dá força e tal, que foi o caso, também é um desafio, porque quando nós começamos a falar antes, você falou, cara, nós estamos abrindo um monte de loja, então, pô, se eu casar, eu vou desfocar, ou vou ter que dar mais foco nos negócios. Cara, como é que é isso? Na tua visão, dá para equilibrar tudo, todos os pratos, família, negócio, saúde, dá para equilibrar um pouquinho de cada? Não dá para equilibrar. É impossível. Eu sinto isso desde... A Forest nasceu em 2022 comigo. Não é tanto tempo assim, né? A empresa, ela teve um começo com o Paulinho, que começou com o know-how dele, não tinha nem ponto físico, ele atendia cliente de boca. Entendeu? A gente abriu o primeiro ponto físico, a gente tinha 5 anos que a gente atendia cliente na rua, em coworking. Em 2022 foi quando você entrou na operação junto. Aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa, né? Mas por que você entrou na operação? Isso aí a história, ela é bem grande, né? O ponto de conexão ali, assim, a empresa, todo mundo tem uma visão da empresa. O que é a empresa para você, né? O que você enxerga da empresa? Ela é o seu sustento? Ela é o seu propósito? Ela é a sua vontade de mostrar que deu certo? Aí é que está o ponto. A empresa, ela não nasceu... É hipocrisia falar que não é por causa de dinheiro, mas ela não nasceu pelo dinheiro. Entende? É hipocrisia falar que não. O dinheiro está envolvido em tudo. Mas o propósito, ele é muito mais profundo também. Você né? moldando ele, imagina. Quando você imagina assim, a gente começou, como ele falou, em 2015. Eu, no caso, em 2015, a mexer com projetos. Fazia projetos, eu aprendi no YouTube, né? Pegava lá o Promob, autodidata. Plus, aí fui lá, não tinha mouse, aprendi pelo teclado. Caraca! Né? Aí pegava um apartamento. Você fazia projeto. Fui eu teclado. Um ano. Ele aprendeu um ano. Ele aprendeu todos os atalhos de teclado. Um ano. De como rotacionar. Tipo programador, assim. Cara, o negócio era assim. Você pegava. Desculpa de cortar, você que é projetista de móvel, já pensou você fazer projeto no Promob pelo teclado, meu filho? Cruel. Doideira isso, hein? Mas isso me mostrou uma coisa muito louca desde pequeno. Que é assim, se você quer, você corre atrás. Né? Se você quer, você tem que ir atrás. E aí é um negócio melhor ainda. É você com você. Tem pessoas te ajudando, tem pessoas te animando, mas no final, seu maior inimigo é você. No final de tudo, você está jogando contra você. Se você não tiver alinhamento com você mesmo, você se auto-sabota. A minha vida inteira foi isso. Né? A gente estava
eu cresci muito vendo alguns livros do Augusto Cury, do Arthur Ferraz, desde criança, cara, que loucura, né? Peguei auxílio ali nos livros. Massa. Adoro ler. Pego auxílio nos livros, hoje eu gosto mais de ler no celular, mas algumas coisas ali, cara, eu lembro até hoje. Sabe quando você tá naquela... Antes mesmo da Forest iniciar, pra você entender por que a Forest entrou em 2022, tem que entender por que ela existe. E ela existe com um propósito parecido, mas por situações diferentes. Mas em que momento que você entrou ali em 2022, como é que foi isso, de entrar na empresa? Por que foi? Fui pai. Eu descobri um outro lado da vida. Mas pra isso eu tenho que cortar agora. Você fez a pergunta, acho que você tem que fazer a pergunta melhor. Por que ele não entrou em 2021 quando abriu a primeira loja física? Por que ele só foi entrar em 22? Exato. Porque é aí que tem o lance, entendeu? O Cristo. Então você abriu uma loja em 2021. A primeira unidade saiu em 2021. Aonde? Na Vila M, em São José dos Campos. Um escritório desse tamanho aqui. Depois de... bem menor. A gente tinha 25 metros quadrados. Tinha uma sala assim e uma sala ali. A primeira loja foi isso. E assim, 5 anos, atendendo cliente aí na casa dele, na rua e tal. Né? Enfim, vamos abrir a primeira unidade. Abrimos. E aí eu falei, Antônio, vem pra cá, vem me ajudar. Não sei o que, vamos correr, tal, família. Só que aí tinha um problema. A gente não tinha família. E aí, acho que o Antônio pode explicar melhor, mas a gente cresceu separado. O Antônio cresceu em um lado do país e eu cresci em outro lado do país. Então eu cresci com a minha avó e com o meu avô, ele cresceu com nossos pais. Então a gente nunca teve um laço tão familiar. Próximo. A família começou a existir depois da Forest. Uau. A família começou a existir 1 ano antes da Forest existir. 1 ano antes da quebra mental desse jovem senhor ao meu lado. É muito louco isso, porque eu lembro que a primeira frase que eu disse pra ele foi: cara, eu ganhei um irmão depois de tantos anos, eu não quero perder. Não sei se eu quero... Entendeu? A gente briga tanto e a gente tá conseguindo um negócio tão novo. Eu nunca tive isso na minha vida. Você tem certeza que você quer abrir essa empresa? A gente chegou aí, tá? Ele foi lá pra Americana. Em 2006 foi a nossa quebra. Eu fui morar só com a minha mãe e ele estava lá na Bahia. Então, desde criança, aos 5 anos de idade pra frente, a gente se separou. Lados opostos. Você via uma vez no ano quando se via. Entendeu? E em 2015 para 2016, aí ele veio pra São Paulo, de fato. Até antes, na verdade. Aí já mais com ele, que ele consegue explicar. Minhas memórias são fragmentadas, tá? Tem muita coisa que eu dei uma... filtrada. Então muita coisa se perdeu ali. Muita coisa bacana, inclusive, se perdeu por conta disso. Mas você tava falando, cara, não quero que você esqueça, porque essa parte é forte. 2022, a empresa já tinha 1 ano, aí você entrou em 2022, por quê? Você virou pai. Tá, esse é um dos motivos, né? O que acontece? Como eu te falei... Mas você não pensava assim, quando eu for... Eu pensava assim, quando eu for pai, eu quero estabilidade, eu quero ficar de boa. Eu pensava assim, minha filha com 6 meses eu abri minha primeira empresa. Deixa eu falar pra você uma coisa, né? Eu sempre tive muita vontade de dar certo na vida. Eu não tenho propósito, o propósito era isso, eu quero dar certo na vida. Cresci com isso. Eu estudei na escola pública e, para quem sabe, estuda, o ensino é ótimo quando você consegue estudar. Quando o professor consegue dar aula. Quando tem professor. Entendeu? E muita coisa eu tive que correr, eu e buscando. Então, eu sempre quis muito dar certo, mas eu também sempre quis uma família. Eu não pensava em ser pai. Eu não programei. Eu não planejei. Entendeu? Tem muita... Você queria? Sonho, né? 30 filhos. E aí a Aurora foi encomendada. A Aurora, eu falo que foi algo divino. Ali foi a chave do crescimento mesmo. Ali foi quando... eu digo até hoje que eu virei a chave mental para o amadurecimento de ser uma pessoa mais menino para... Agora eu tenho que ser homem e acabou. Tem mais escolha não. Entendeu? A Forte nasceu em 2022 comigo. Beleza, agora eu vou explicar por quê. Bom, primeiro ponto. Eu tinha muito medo. Mas não medo de não dar certo. Eu tinha medo de perder algo que eu nem tinha. Eu tinha medo de perder uma família que eu tinha acabado de conquistar. Eu tinha medo de perder o meu relacionamento. Eu tinha medo de arriscar. Não diria que talvez, mas eu acho que o maior potencial era eu.
Eu me bloqueando toda E hoje como é que você lida com esse medo? 3 anos depois. Eu acho que bate todo dia, né? bate. Esse medo você não perde. Você não tem como perder, mas se eu fosse comparar entre Será que não tem como? Eu acho que você aprende a tolerar. acho que você aprende a manter. Eu gosto muito do igual ele falou do Cury, né? E ele fala pra gente fazer a mesa do eu, pra gente julgar as ansiedades, se elas são verdadeiras, se elas são frutos da nossa mente. E eu gosto muito disso daí. Porque a maior parte dos medos, isso até é um estudo, o Thiago Brunet, né, ele levantou esse estudo, a maior parte dos medos que a gente tem durante a vida, eles nunca vão se concretizar, eles só ficam na nossa mente. Então, esse medo, a sociedade de dar errado, ou de acontecer alguma coisa e não dar mais certo, eu acho que ela nunca vai sair dentro de você. Mas você aprende a lidar e a trabalhar ela. Por exemplo, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer um bolo. E se esse bolo queimar? Sempre vai bater essa dúvida, e se esse bolo queimar? Eu falo, cada loja que a gente abriu, e se essa loja não for bem? Se ela não der certo? E aí a gente parte da cidade. Só que ao mesmo tempo a gente se apega ao que a gente tá no nosso controle. E o que está no nosso controle é fazer um trabalho bem feito, contratar uma equipe boa, fazer uma gerência formidável. O que está no nosso poder é isso. A gente não pode comandar quantos clientes vão estar naquele mês, como vai ser a tratativa do mês, mas a gente pode comandar a melhor entrega possível para nossas mãos. Então, tem outra frase bem legal que eu gosto muito dela, que é faça o melhor que você pode enquanto você tem condições melhores de fazer melhor ainda. Eu gosto muito dessa frase, porque é exatamente assim que a gente construiu a empresa. Eu consegui atender 3 clientes por semana, eu atendia 3 clientes por semana, mas 3 bem feitos, 3 bem atendidos. No primeiro ano, foram uma média de 80 clientes no primeiro ano atendidos. Ou seja, 8 clientes, menos de 8 clientes por mês atendidos. Era muito pouco. Mas olha só, você tinha um medo lá atrás, lá no começo. Aí hoje você tem 6 lojas. Você entende que você tem o mesmo medo? Eu entendo que eu aumentei minha tolerância a esse medo. Eu entendo que eu trabalhei esse medo a ponto de resistir a, por exemplo, um dos meus bloqueios. Um dos bloqueios era a falha. O medo de falhar. O medo de julgar. E se os outros me julgarem? Eles falaram, olha, você abriu e isso não deu certo. E aí eu comecei a perceber que, cara, quantos negócios, quantas pessoas, às vezes morreram ou desistiram. E o que eu mais comecei a ouvir foi pessoas com 50, 60, 70 anos. Ai, quando eu era jovem, se eu tivesse feito tal coisa, eu não fiz, passou o tempo. Mas essa camarada morreu e não realizou o que ele queria ter realizado, por medo. E eu comecei a trabalhar mais esse lado do me incentivar, do arriscar e do realizar aquilo que eu tenho vontade, do que o lado do e se der errado. Porque se der errado, a gente vai estar ali para resolver. A gente vai estar ali, a gente não vai fugir da responsabilidade. E, Paulo, o que dá errado? Às vezes dá errado não é você quebrar ou fechar uma loja. Se dá errado, é um cliente entrar com uma reclamação, por exemplo. Então, assim, os pequenos erros do dia. E você vai estar ali para atuar. E eu comecei a perceber que cada vez que acontecia algo de errado, eu estava atuando. E quanto mais eu atuava na empresa, quanto mais eu fazia acontecer, mais confiança isso me gerava de controle sobre a empresa. Então eu comecei a perceber que, opa, se der errado, eu estou ali resolvendo. Então se eu fizer tal coisa e não der certo, eu vou estar ali resolvendo. E se abrir tal loja e não vender? A gente vai encerrar essa loja e entregar aos clientes, acabou. Então a gente começou a perceber que o medo, ele era mais sobre um sentimento interno nosso do que uma realidade física. Mas falar pra você que quando o mercado oscila, você não fica com medo? Não tem como. A gente tá num momento de mercado tá oscilando. Você fica com medo, você fica assim, cara, e se a economia travar amanhã? Aí você lembra, espera aí, isso é um pensamento factível ou é algo que eu tô supondo, que é o que eu tô ouvindo pelo jornal, que o Brasil vai virar uma Venezuela e vai virar uma Argentina? Tô sofrendo por antecipação. Não. Realidade econômica, vamos lá. Como que tá nosso fluxo de caixa? Como que tá nossa reserva de emergência? Como que tá nossas vendas? Como que tá os números? Como que está sendo um trabalho sendo bem feito? Eu me preocuparia, para ser sincero, se a economia tivesse alta e eu tivesse com um número estourado de assistência pós-venda e reclamação. Porque é mais fácil eu quebrar nesse sentido do que a economia tá baixa e eu tá fazendo um bom trabalho. Se a economia tá baixa e eu tô fazendo um bom trabalho, eu tenho a certeza de que não importa se vai entrar 10 ou 20 ou 30 clientes. Eu vou fazer o melhor trabalho para atender esses 10, 20 ou 30. Então, a única coisa que aumenta é o número de clientes da economia baixa ou alta. Então, esse medo ele foi tolerável. A gente foi aprendendo a aumentar a nossa dosagem. Com ele, né? A viver com ele, né? Mas eu insisti nesse assunto porque, cara, eu percebo que tem muita gente que tem um potencial enorme para crescer muito na vida, nos negócios, em qualquer área. Seja crescendo dentro de uma empresa, assumindo novas posições, novos cargos, seja o cara empreendendo, montando um negócio dele, ou seja, expandindo seu próprio negócio, e o cara fica travado no medo.
achando que ele tem alguma segurança ali em ficar até ali onde ele acredita que está controlando. Tem algo comentado. Eu aprendi isso, cara, da pior maneira. Eu aprendi isso quando eu montei meu negócio, eu tinha muito medo de quebrar. Então eu sempre fui muito pé no chão. Eu comecei assim, cara, eu preciso ter uma estrutura de custo enxuta, porque, cara, o que eu tenho foi construído com muito suor, não tenho ninguém para recorrer para me dar dinheiro, não quero lidar com problema financeiro, porque já tive isso na minha família e eu vi o quão isso ruim é. Então eu sempre tive esse medo. Só que, cara, tudo que você foca demais cresce. Se atrai. Tudo que você bota muita energia e pensa demais, você atrai. A coisa boa e a coisa ruim. Então, no meu primeiro ano de operação de loja de imóvel, a gente faturou 4,5 milhões e teve uns contratos grandes e sobrou 1,5 milhão de lucro líquido no caixa. Inclusive com margens bem melhores do que se trabalha hoje em dia. Sim. E, cara, eu peguei esse dinheiro e guardei lá no banco, bonitinho. Além de todos os compromissos que a empresa tinha, ainda tinha isso livre. Uhum. E eu fiz o quê? Eu sentei nesse dinheiro. O sentar nesse dinheiro é o quê? Cara, tô seguro, ufa. Só que quando você pensa assim, eu cometi 2 erros. O primeiro, quando você tá assim muito confortável, você meio que se acomoda, aí às vezes as coisas estão dando errado e você vai, tudo bem, aos pouquinhos melhora. O seu senso de urgência é outro. Muda. Porque eu não tinha, isso é porque falta de maturidade, completamente, falta de conhecimento e de maturidade em todas as áreas. E na linha do tempo, o que aconteceu? Que foi o segundo ponto? Cara, o negócio teve várias fases ruins, momentos difíceis, e aquele dinheiro que eu achava que era uma segurança pra mim, ele foi indo, ele foi indo. Então, cara, quando a gente entende essas duas coisas, que a primeira é, eu não posso ficar pensando tanto nas coisas que podem dar errado, eu tenho sim que me preparar, mas se eu ficar com medo, pré-ocupado, eu acabo atraindo. Eu acho que tem mais um ponto aí. Eu acho que o ponto que você falou foi o primeiro ponto que eu peguei no primeiro ano também. Primeiro ano, eu fiz um caixa, a gente fez um caixa, a gente guardou esse caixa. E a gente ficou tipo, não, agora a gente tá seguro. E aconteceu um negócio legal, a gente tá falando sobre arriscar, sobre sentir medo, sobre, e o medo, e se der errado, a gente tem esse medo ainda? Sempre. E é por isso que a gente trabalha pra fazer bem feito, porque se fizer bem feito não vai dar errado. A gente não vai ter esse medo de, se a gente tiver uma operação gigante, com muitos clientes, vendendo muito, isso não importa. Não na minha concepção hoje. O que importa na nossa concepção hoje é, dos clientes que a gente tem, qual é o percentual de satisfação e de atendimento dentro do prazo? É isso. Porque se esse indicador estiver bom, a venda ela vai ajustar com esse termômetro. E isso sempre ocorreu. Primeiro ano a gente correu, fez um caixa também, guardamos esse caixa, sentimos aquele alívio de ufa, a empresa saiu do zero, do nada, e a gente conseguiu fazer ela vingar. Só que isso me trouxe, olha que loucura, eu quero trazer segurança, trouxe insegurança. Porque agora eu ficava tenso no mercado, eu ficava, e se esse ano não for bom? E aí chegou um amigo meu e falou assim, cara, tem um ponto que eu montei ali, que você não abre a segunda loja. Terceira loja, tinha aberto a Americana. Que já tinha escritório e abriu a Americana. E essa conversa é interessante, essa conversa foi bem... Antes de concluir essa, é só pra mim, esse comentário vai encaixar na história que eu ia falar agora. Você falou sobre potencial. Eu só acredito em uma única coisa. A única maneira de você destravar o seu potencial, se você não tem capacidade, ou não quer, ou está inseguro, ou tem um bloqueio, pessoas. Que te joga na fogueira. Pessoas que vão lá e desbloqueiam o seu potencial. Como? Aí a vida quem diz. Entendeu? Olha que doido. Esse amigo meu era um cliente. Lembra aqueles clientes que eu atendia na casa deles, de porta e tal? Esse era um amigo, virou um cliente por um amigo. E ele falou, Paulo, construí um ponto, cara, você trabalha bem, pega esse ponto lá pra você, vamos falar seu negócio. Eu falei, cara, não consigo pagar, você tá doido, você não vira, não sei o quê. Levei a proposta pra minha esposa e tal, ela falou assim, vamos montar. Eu falei, cara, não dá, não sei o quê. Eu fiquei 4 meses, fiquei todo dia passando lá na loja, vai lá, monta lá. Eu falei, não tem como, monta lá, paga como você puder, se não puder pagar também, então tá bom, dá um jeito, faz, arrisca. Eu falei, cara, esse cara é doido, quer que eu monte um negócio ponto dele e paga como puder. Só que ele depois falou assim, Paulo, eu via tanto potencial, tanta coisa que você fazia que os lugares não faziam, impossível isso dar errado. Uau. Então assim, eu sabia que isso ia dar certo, só que eu me travava pela dúvida, e eu travava a empresa pela dúvida, porque eu liderava a empresa, então se eu tô com dúvida, a empresa tá com dúvida. E aí a gente foi e montou essa operação, eu já montei ela, olha que legal, montei ela com data de fechamento. Na época eu tava com tanto medo, que eu montei uma operação falando o seguinte, vai durar 3 meses, já anuncia que é um showroom experimental, vai ficar 3 meses. Foi assim que a gente anunciou a terceira loja. E sabe o que aconteceu? Caraca! Foi, isso era o medo. Sabe o que aconteceu? No terceiro mês, a loja estourou, vendeu.
bombou. Uau, o negócio virou febre, todo mundo queria. E, cara, foi fenomenal, sabe por quê? Porque apareceu uma equipe boa, apareceu pessoas de confiança, consegui treinar, consegui gerir. Eu desbloqueei ali o maior medo de todos que eu tinha, que era delegar. Eu não queria mais lojas, porque na minha concepção, se eu não tivesse, ou o Antônio não tivesse, aquela loja nunca ia dar certo. Porque na minha concepção de administração era, eu sou o empresário, então eu sou o gestor, então eu sou o gerente, então eu tenho que estar lá. Era isso, não entenderam. Vou pedir pro Paulo repetir. O cara abriu uma loja de 3 meses. A história da loja para durar 3 meses. Isso aí. Ele montou uma loja e botou data de fechamento. Conta aí de novo, que isso aqui é case. A gente começou a ver um potencial em outra cidade. Só que esse potencial ele não foi a gente que enxergou por só. Um cliente, um amigo, veio e falou, Paulo, eu construí um prédio, tem um ponto assim, assim, assim. Monta lá a segunda unidade. Eu falei, cara, não vou montar. Não vou montar, a gente tá inseguro, tal. Primeiro ano de operação ainda, tinha feito já um caixa bom, tinha feito caixa de reserva. Não vou montar, tal. Conversei com minha esposa queria montar, eu falei, não vou montar. E ele falou, cara, eu acredito tanto, eu sei tanto do trabalho que você faz, monta e paga como você puder. Monta e quando você puder pagar, você me paga o aluguel. E eu fiquei, cara, não é possível que esse cara tá acreditando tanto em mim a ponto de eu não acreditar em mim. E aí eu fiz uma coisa, eu sentei com minha esposa, fiz uma estratégia, ó, a gente vai montar 3 meses. A gente vai abrir um showroom, a gente vai anunciar que vai ser um showroom temporário de 3 meses. A gente botou data de término. A gente abriu em dezembro e esse showroom era para fechar em fevereiro. E aconteceu, passou o primeiro mês, passou o segundo mês, e no terceiro mês, aquela loja, ela bombou, ela estourou, ela vendeu absurdamente. E a gente falou assim, cara, alguém veio de fora e empurrou a gente pro potencial que a gente não enxergava, ou melhor, eu não enxergava. E isso foi o maior desbloqueador para abrir as outras lojas. Porque até então, uma loja eu gerenciava com a minha esposa, a outra loja o Anthony gerenciava, que era a loja dele. Então, na nossa cabeça, tá seguro porque o dono, o CEO, o gerente tá lá. Essa terceira loja não tinha ninguém. Se eu fui 2 vezes por mês nessa loja, foi muito no primeiro ano. Não fui. E aconteceu o quê? Eu aprendi a delegar. Mas mais do que isso, eu creio que as pessoas que entraram ali foram as pessoas necessárias para aquela época, para aquele momento. No momento certo, né? Igual foi quando você virou pai, decidiu entrar, que foi um pouquinho antes disso, né? E abriu em Americana. Agora conta pra ela, por que Americana? Foi um super plano estratégico, análise de negócio, a maior cidade da região. Por que abriu em Americana? Lembra que eu falei pra você que às vezes o potencial da pessoa, ela só desperta com outra pessoa? Entende? E essa loja, eu acho que se não fosse, amanhã a gente não sabe, né? Tem como eu falar nunca. Mas se não fosse a minha filha, caso eu entrasse nessa operação, ia ser muito mais tarde, muito depois. Ou nunca ia entrar. Uau. Eu nunca falo nunca, porque o dia de amanhã, ele é... Sim, mas não estava no plano, né? Não, a possibilidade é baixa, Tá. entendeu? Por quê? Bloqueio. É o que eu falo, você é o seu pior inimigo. E eu era o meu pior inimigo. Eu passava em alguma coisa, eu não ia. Por quê? Bloqueio. E se o orçamento acabar por causa daquilo? E se eu não dar conta? E se eu não conseguir? E se prejudicar minha vida financeira? E se prejudicar minha carreira? Mas peraí, você não tem carreira. Mas peraí, você não tem vida financeira. Mas peraí, você não tem um relacionamento. Algo que você nem tem. Tá entendendo? Preocupado com alguém que ainda tem. Mas peraí, você não tem nada, por que você tá sofrendo? Mas aí depois que a Aurora nasceu, virou uma chave, tipo, te deu mais coragem? Não tinha nascido. Não tinha nem nascido. Eu tinha descoberto que Não, depois que você descobriu que ia ser pai, mas virou uma chave, tipo assim, não, tá bom, vou ser pai, agora eu vou, olha que vai ou loucura. vai. Então, Olha que loucura. Acendeu um negócio chamado espírito de sobrevivência. Acendeu um alerta. Sabe quando aquele pânico, alerta vermelho? Aí eu fui procurando, cheguei no meu sogro, vou te ajudar a sentar piso. Preciso fazer uma renda, preciso fazer renda maior, preciso ganhar mais dinheiro, preciso ter salário maior. Você trabalhava com o que, né? Marcenaria. Nunca saí do ramo, nunca consegui sair. Toda vez que Você sempre trabalhou com marcenaria? Toda vez que você tenta sair, a gente joga pra dentro de novo. Mas isso é legal porque a loja americana não é uma loja pra ter existido. Não. A loja americana foi assim. Eu sentei 3 meses antes com ele de decidir abrir a loja americana. Ele tinha acabado de descobrir que a Aurora ia nascer. E eu falei, cara, agora você precisa tomar um rumo na vida. Vamos pra São José, vem me ajudar, vamos fazer as coisas acontecer, tal. Tem essa operação aqui. Sabe o que ele falava? Não, a gente vai brigar, a gente vai discutir, a gente não vai dar certo, vamos perder a família, não sei o quê. E aquela preocupação. Mesma coisa do ano anterior. E aí, deu 3 meses, eu sentei com a mãe. Foi bem legal. Eu pensei com a mãe e falei, mãe, vamos lá, americana.
peguei a mãe lá de São José, americano, tá, vamos lá. Sentei a mãe, sentei o Anthony, sentei na mesa, assim, na ponta da mesa, e botei os dois pra conversar. E a mãe é aquela pessoa firme. A mãe, ela não... Aquela boiada bruta. A mãe, ela não dá conselho, cara. Cara, a mãe, ela fala o seguinte, vai por aqui, acabou o que eu tô mandando. A mãe é assim. A mãe já chegou, ele tava na época com uns piercing, um brinco e tal. Tira esse negócio, menina. Negócio, vira homem, depois de criança. Já deu uma ali. Já rasgou. Não, ali já rasgou. Pera aí, parênteses. Esse negócio de piercing é muito louco. Eu também era moleque e aí você queria mostrar um pouquinho de personalidade, assim, sabe? Você quer se destacar. Ainda não tenho uma personalidade forte, eu tenho que testar, que buscar me apoiar em alguma coisa. Eu pus um piercing na língua. Nossa. Piercing na língua. E aí eu lembro até hoje. Personalidade forte. Eu liguei pro meu pai pra contar. Ele, não acredito, não, tu tira isso aí, não sei o quê. Aí ele chegou em casa à noite, cara, eu já tava deitado na cama, e ele foi lá, entrou no quarto, me perguntou sei lá o quê, só pra ver se era real mesmo, né? Aí, tu pôs isso aí mesmo, se pus. Ele falou assim, se tu quer voltar a ser meu amigo, você tira. Metendo psicólogo. Aí a gente botou, a mãe botou pra conversar com o Anthony, e eu, na mesa ali eu decidi o seguinte, vamos fazer o seguinte, a segunda loja, ela também tinha data de virar. Ela tinha 1 ano. A segunda loja foi o seguinte, a gente pegou o caixa do primeiro ano que a gente fez, lembra que estava na segurança? Uhum. E a gente montou a segunda loja, que foi a Americana. Mas pra quê? Para o Antônio ter uma fonte de renda. Mas até agora vocês não responderam. Por que Americana? Porque o Antônio não queria ir pra São José. Então a gente... Por que ele não queria ir pra São José? Porque ele tinha medo de perder a família. Então a gente decidiu o quê? Vamos montar essa unidade americana para você fazer a sua vida acontecer, para você fazer a sua vida virar. Então, a loja americana não é porque a cidade é ótima, maravilhosa, tem muitos habitantes, porque isso, porque daquilo. Não tem um motivo estratégico. O motivo dela é totalmente sentimental. E outra coisa, além disso, um motivo de fé também. Porque eu sentei, a gente orou, e eu sonhei com um ponto e o outro não sonhei com um ponto. Eu sonhei com o ponto da loucura e sonhei com o ponto da esquina. Eu sonhei com o ponto do lado. tava fora de sincronismo. Foi. E caralho, pegaram foi louco. Aí você vê. A loja do meio. Eram três. Eu acho que foi demorando pra tomar decisão, aí foi loucando os pontos, sabe? Aí foi pulando sonho. Olha que louco isso. Você me de locar tudo? Não, isso. Olha que legal. Aí a gente sentou. Ele falou, já que você não quer vir pra São José porque você tá com medo de brigar, discutir, eu vou fazer o seguinte, vou pegar esse caixa que a gente montou e a gente vai abrir uma segunda unidade. Então a segunda unidade, ela quebrou minha convicção, ela quebrou minha estratégia de estar seguro pra montar outra loja. E o pior de tudo, montar outra loja mais longe ainda da primeira. 2 horas e meia de carro, 230 km de distância. Montando. Nós assumimos a operação, começamos a discutir bastante no começo pra alinhar as ideias, mas o primeiro ano já tinha uma loja que tinha virado, tava bem, tava maravilhosa de operação também. E a gente começou a perceber que, cara, a família, ela deixou de ser o propósito principal e se tornou um negócio. E aí a gente começou a perceber que estava se perdendo nesse sentido. E aí a gente começou a trabalhar em 2023 a mudança dele para São José. Só veio em 2025. Olha como que isso foi trabalhado. 2 anos depois só que ele decidiu mudar. Uhum. A gente trabalhou esse psicológico, trabalhou essa mentalidade. Eu ia e voltava, mas não ia ficar. A gente fez essa mudança comportamental para agregar todo o contexto de trabalho, servir a família nesse sentido de, pô, a gente pode trabalhar, a gente pode crescer, a gente pode ganhar dinheiro, mas a gente tem que estar perto. Uau. Então a gente começou a fazer isso daí. Aí hoje, fala aí pro pessoal conhecer quais são as 5 lojas, onde é que vocês estão? 6 agora, né? Que acabou de abrir mais José, Jacareí, Taubaté, Americana, Piracicaba e agora Caraguatatuba. Fala o arroba aí do Instagram. Forest Decor Oficial. Forest Decor Oficial. É único para todas as unidades. É o único. A gente começou a entender que se cada unidade tivesse um propósito do porquê acontecer, isso ia servir para a família. E aí, voltando naquela história do propósito que você falou, eu descobri o 3º propósito agora que o José nasceu. E esse eu acho que foi o maior de todos. Que a empresa, ela é só o meio, ela é só o caminho, ela é só a carona para chegar no propósito final. Só o transporte. Que é conseguir deixar a família unida, bem, e transportar parte dessa estabilidade, dessa alegria para dentro da empresa também. E a empresa vai transmitir isso para dentro da casa do cliente também. Então isso foi uma das coisas que a gente descobriu agora, com o nascimento do José. Massa. A empresa é o meio pelo qual, né? A minha, não é o final. Não é o final. Louco. Muito bom. Agora é o seguinte... cara, vocês são grandes especialistas no mercado de imóveis. Muita gente que acompanha aqui os nossos canais, Instagram, YouTube e tudo mais, é do mercado moveleiro. Então eu quero extrair o melhor de vocês aqui pra gente deixar contribuição para essa galera aqui. Mas olha só, tem um quadro que a gente chama aqui de Doutor das Vendas. Eu quero que vocês contem aí
Começa você, Anthony. Conta aí uma história, cara, de alguma venda que te marcou. Algum cliente, seja história boa, seja ruim, seja prejuízo, seja coisa boa, seja engraçada. Alguma venda que te marcou. Nossa. Ah, você tem. Eu tenho. Você tem aquele cliente que te buscou depois de 30 anos lá pra fazer a casa dele lá em Limeira lá. Putz, verdade, cara. É Paulinha. Olha, é que é muito. Minha mente é muito fragmentada. Como eu te falei, minha mente está muito fragmentada. São muitas situações ali que a gente absorveu e prejudicou outras memórias. Então eu vou tentar falar como eu me lembro. Muito verde, assim, muita erva mate, Nada. O nome disso é autobloqueio de sobrevivência. O que. Mas eu vou provar isso daí. Boa. Compromisso público. Vou provar isso daí. Mas já sabe, o que não pode fazer, né? Já sei. O que não pode? Não pode mexer na bomba. Na bomba só mexe quem faz no chimarrão. E no final, o que tem que fazer? Se não arrancar é porque não acabou, né? Não dá. Aí é cartão vermelho. Isso é crime, tá? Isso é crime. Lá você fica detento 24 horas. Aí o cara é de Paulínia, o seu cliente. Cara, não. Eu trabalhava numa marcenaria. Era muito louca a história, porque eu morava em Americana e pegava 2 ônibus pra chegar em Sumaré. Ficava 1h30 dentro do ônibus. Que é onde tinha a marcenaria que você trabalhava em Sumaré. Foi... eu digo que foi, acho que o meu primeiro emprego independente. Eu e eu. Né? Sem auxílio, sem ninguém. Eu fiquei 5 anos ali. Eu acho que foi a maior experiência que eu já tive na minha vida. Cara, eu fazia tudo. Não era só marcenaria, era piso, era gesso, era tudo. E figuras sensacionais de várias versões de empresário, de como que lida com a empresa, né? Então tá. Esse cliente, ele morava lá. Eu fiz um apartamento dele, tudo. Acho que foi o meu primeiro móvel curvo. Foi a primeira curva que eu fiz na cidade. Não tinha curva na cidade. Você não via essas coisas. Um ou outro só que fazia, mas a gente não era muito comum. Esse cliente, ele falou, eu não quero ter canto, não quero bater. Eu falei, nossa, porra. O que eu faço? Fui na marcenaria, pegamos uma chapa de 6, começamos a curvar, e molha, quebra, e lasca, e dá errado, e fica bolha, não sei o que. Fizemos o primeiro móvel curvo dessa marcenaria lá, ficou sensacional. Essa técnica é boa, você pega 6 minutos, molha ela, aí você curva, ela vem 15. É muito boa, muito boa. E toma parafuso, e é mais barato, né? Você compra chapa de 15 pelo preço da 6. É fácil curvar. Posso falar ali? Aí, peraí, ó. Estratégia de móvel curvo. Estratégia de móvel curvo. Vou ensinar vocês a fazer. Pega um fundo de 6, muita cola, madeira, prego, parafuso, espuma expansiva. Acabou. Sensacional. Perde um pouco de credibilidade, é só pegar prego no marcenaria. Dá uma perdida de credibilidade. Meu pai, troca prego pelo parafuso. Ninguém precisa saber. Entendeu? Eu sei que... Achei interessante a estratégia de molhar. Fica bom, né? Mas é que antigamente na forma que eles faziam, né? Aquece, esfria, molha e tal. Aí eles estão usando a mesma técnica, as marcenarias algumas usam, né? Pra fazer o MDF flexível, né? Deu certo. Ficou lá. Eu acho que tá até hoje. Que ficou instalado uns 10 dias, depois... Eu tenho certeza que não caiu em 10 dias, por quê? 6 anos depois, quase 7... Esse mesmo cliente me procurou. Não sei como. Ele caçou. O cara stalkeou ele. Não sei como. Uau. Eu adoro esse cliente. Ele é muito gente boa. Procurou. Não, converso com ele até hoje pelo WhatsApp. Ele é muito gente boa. Ele me achou no WhatsApp e não sei como. Você tá fazendo móvel? Claro, tô. Aí contei história. Forte, tal, americano. Ele... Comprei uma casa em Paulínia. Vai lá na minha casa. Fiz a cozinha do cara. Aí o cara vendeu a casa. Aí eu fiz o resto da casa da pessoa que ele comprou a casa. Uau. Que comprou a casa. Deu a venda total? Se pegar a casa total? Deu uns 100 mil. Uau. Pegar tudo. Massa. Não, acho que passou. Não, deu uns 100 mil pro líquido, eu tô falando, né? Massa. Deu uns 100 mil. Não foi? Porque só a cozinha dele fez 60 e pouco. Não, foi 35 dele. Tudo isso graças a uma chapa de 6 que virou de 15. Tudo isso, ó. Olhando. Eu vou dar uma outra dica pra você. Exato. Uma outra dica. Essa dica, a Forte, ela não é só uma empresa. Ela nasceu do erro de várias empresas, de várias experiências. A gente não procurou uma única loja. A gente trabalhou em várias lojas. E indústria, a marcenaria. A experiência é larga. E a única coisa que nunca vai dar errado: resolva problemas.
Esse cliente me veio com um problema e falou, ninguém quer resolver. Eu falei, como ninguém? Vem aqui comigo, vamos na marcenaria. Só não vou te mostrar como molha a chapa. Ô, Paulo, agora é o seguinte, eu quero pegar esse gancho do Anthony. Cara, lembra de algum caso, treta, cabeludo, BOzão brabo, que você já teve que resolver assim, tipo um sinistro? Porque olha só, ver os caras, 6 lojas faturando milhões e milhões, operação gigante, puta empresa bala, é fácil. Agora, o que eles vão contar agora é o que tá nos bastidores, né? O que é a vida real, né? Cara, já teve alguns, sim. O mais recente que eu recordo foi uma venda que o cliente queria que a gente embutisse aquelas camas que recolhem na parede. E, cara, é uma ferragem importada, ela é ruim de trabalhar, não é fácil de mexer nela. E a gente começou a caçar, isso faz uns 2, 3 anos, a gente começou a caçar, acha essa ferragem, acha uma ferragem. A ferragem era caríssima. Aí a gente trouxe a ferragem, trouxemos a preço de custo do cliente a ferragem, aí começa o estudo de engenharia. E faz, como é que vai fazer, funcionar, simula a ferragem no Promob, não sei o que. Isso, vou te cortar, isso na hora de comprar, de fazer executivo, ou já a mercadoria aqui na hora de montar? Já a mercadoria aqui. Aqui, já na hora de já montar. Estudando as medidas para adaptar o Promob. E tipo assim, a gente entregou a casa da pessoa e demorou mais uns 3 meses para instalar essas câmeras. Por quê? Cada vez que a gente voltava, uma coisa estava errada. Então a gente estruturou tudo em 15. Aí 15 não suportava o peso da ferragem, vamos para 25. Só que 25 não dava os descontos, faz em 18. Nossa. Então a gente foi trocando 3 vezes todas as espessuras. A gente fez umas 6 camas para dar certo. A gente fechou essa cama, finalizamos ela, instalamos ela. No final a gente usou reforço com metalon. A gente trabalhou um pouco mais a estrutura que já vinha da própria ferragem. E acabou que deu certo. Começou assim, 6 meses para executar uma cama que teoricamente deveria ser rápido. Foi uma treta. E eu acho que uma outra foi a primeira vez que eu fiz um teto. Rebaixo. Porque todo mundo acha que fazer rebaixo só chega lá, parafusar a chapa no teto, mete prego, eu tô lógico, viciado nisso. Mete prego e acabou, tá feito. E a gente começou a fazer porta pivotante de planejado em 2018, a gente ia fazer pivotante. Então assim, uma coisa que a galera não sabia como fazer, a gente já tá fazendo, porta mimetizada. Eu quero fazer o ripado escondido mimetizado. Cara, já tava produzindo isso fazia tempo. A gente fazia estrutura em metal, botava um perfil anti-pano na porta, duplava, chapava e tal. Depois ripava tudo com aquela paredona. A gente fazia isso fazia tempo. E quando começou essa moda em 2020 para 2021 de fazer porta mimetizada, o mercado estoura, todo mundo queria fazer porta e tal, não sei o quê. E a gente falou o seguinte, olha, minha porta, vamos supor, não vou lembrar hoje números, mas custa 3 mil. A porta brasileira custa 1.500. E eu falava exatamente por quê. Essa porta ela tem metalon, ela tem antipena, ela tem isso, ela tem esse pivotante, ela tem esse rolete, tem essa especificação. Eu dava a especificação pro cliente, vê se lá tem. Não tem, mas ele falou que só 2 tiras de MDF segura. E aí acontece, todo mundo já sabe, dá 6 meses, uma naquela porta, empena. Porque ela não tem uma estrutura certa, ela não tem o pivotante certo, não vai funcionar. E aí a gente começou a trabalhar desde de muito cedo ali, aquela coisa do, beleza, a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez, mas a gente vai precisar estudar isso muito bem. E o teto foi a mesma coisa. O teto, como é que você rebaixa teto? Faz uma amiga. Faz um encaixe macho e fêmea. Parafusa, bate prego. Já encontrei bater prego pra segurar teto. Então, assim, eu comecei a pensar, cara, não, isso não vai funcionar. Vamos preparar a estrutura desse teto e ele tem que ser um rebaixo, tem que ter estirante, ele tem que ter fixação adequada. E aí a gente começou a perceber, a cada quantos metros vai ficar seguro? E o alinhamento. E outra coisa, o MDF ele expande, ele retrai no frio e no calor. Como vai ficar essa dilatação do MDF no teto? Vai ficar justa? Tabica, sem tabica? Como vai ficar? E a gente começou a estudar isso, e aí faz uns 5 anos que a gente, todas as lojas, tem teto. A gente faz teto de MDF. Massa. Mas isso que você falou é muito importante. Eu vejo que é um dos maiores erros que projetista, vendedor, consultor comercial de loja de planejados comete. Pega projetos de produto mais complexo, mais personalizado, que nunca fez na vida, bota gordura e depois deixa o pós-venda se virar. Aí acontece isso. Aí na hora de entregar, você vai começar a procurar que ferragem é, como é que instala, como é que resolve. E aí começa a enxergar o quê? Que orçou errado, que orçou pouco, a gordura que colocou aí foi insuficiente. Ou também você corre o risco oposto, de colocar gordura demais, subir demais o preço e perder a venda porque o preço ficou demais. Então, uma grande mudança que o mercado de imóveis planejados teve nesses últimos tempos, principalmente aqui no Brasil, que é de alta personalização, muito produto, também tem que virar uma chave nos consultores comerciais, vendedor projetista, que você precisa orçar verdadeiramente o que o cliente está comprando. Se debruçar, estudar a ferragem, estudar o produto antes de vender.
E não depois que vendeu e sair correndo atrás para resolver. Correto. Né? E aí isso dá os meus da cama, tipo esse aí. Eu fiz algo parecido com isso daí. Você fez? Fiz. Teve uma venda, uma vez que foi pra Campinas. Essa venda foi a mesma coisa. Ninguém queria fechar. O cara fechou mais caro comigo. E ele fechou só porque eu falei assim, eu vou dar um jeito. Fecha aí que eu dou um jeito. Fechei o valor primeiro. Antônio, o que você fechou? Sabe aquela TV embutida na porta? Sim. Foi isso. A diferença é que o cara era um painel enorme de TV. Ele não queria nada. E ele queria que esse painel ainda fosse basculante. Não, mentira. Ele queria acessar. Eu que dei ideia de ser basculante. Depois eu, como é que eu basculo isso? Né? Aí Jogou gordura. gente, joguei gordura e falei, Pergunta se bateu a gordura. Não bateu. Não, acho que não. Imagina. bateu. Bateu a gordura. Bateu a gordura no. Você que não trabalha com móveis, gordura é o quê? Você orçar ali alguma coisa, joga uns Parecido, parafusos, você acha que o preço vai cobrir. Isso é botar gordura. Sabe como bateu? Não, bateu o preço, não a gasolina que eu tive que gastar pra achar tudo que aconteceu. Mas foi assim, eu separei na época, eu acho que era coisa de 5 mil. Eu tinha isso pra fazer. Aconteceu. É o que eu tinha. TV basculando, voando até o Olha, eu vou falar um negócio pra você. Fui em 3 a 4 empresas que faziam vidros. Ninguém quis pegar. Na época não, era só a indústria que tinha, era só pra pôr de guarda-roupa ainda. Tava lançando essas coisas. Não era todo lugar que tinha, era absurdo, era 20 mil reais pra você fazer. E o cara tinha 5 mil. Falei, faz com a gente, claro que eu faço. Ué, por que não? Consegui achar uma empresa lá, acho que de Limeira, empresa de Sumaré pra Limeira, caminhada. Achei a empresa, ela fez pra mim a porta. Aí o que a gente tinha que fazer? Comprou um modelo da TV, fez o requadro certinho do recorte, aí descobriu um negócio, tem que ter furo também pro sensor. Não é só o recorte da TV, eu não sabia disso. E agora? Mas R$1.000 pra eu fazer. Já tá em 4, e agora? Faço o quê? Conseguimos fazer a porta, resolvemos com aquele negócio que eu odeio, basculante de mão, que é só uma mão que segura. Caiu, não deu certo, graças a Deus foi o molde. Caiu o molde, consegui de pistão mesmo, fizemos pistão e dobradiço. E aí falou, você vai ter que segurar, se você quer as coisas, mas também não dá pra ter tudo, né? É 20 mil, mas eu tô fazendo por cento, você vai ter que se levantar e segurar, tudo bem? Tudo bem, tá bom. Deixa... Isso é um problema, né? Hoje em dia, sabe o que eu faço com essas vendas? Hoje em dia eu já não pego mais. Hoje em dia eu aprendi uma coisa. Gambiarra não substitui a ferragem original. Então, por exemplo, a gente tem um sistema de ferragem hoje, acho que da Rafael, que ela recolhe as portas e escamoteia. E aí tem várias gambiarras que custam, esse sistema custa uns R$1.000 e poucos cada pecinha. Mais simples. É o mais simples. Hoje que funciona tem garantia. Quando a gente pega o sistema original com aquele rala, o negócio vai para R$20 mil. Que é o mais caro, foi o pioneiro, né? Puxa a porta. Aquilo lá, ele tem um toquezinho que você aperta, a molinha já puxa as portas. Ok. Só que além disso, aí tem o mais barato que o marceneiro faz. E aí esse é o meu problema, que o cara pega uma dobradiça, parafuso no corrediça, vira ali e recolhe. Nessa época eu era o marceneiro. Isso eu tenho um problema, sabe por quê? Porque não teve um engenheiro que estudou produto para dar garantia. Alguém foi lá, criou e fez. Então hoje quando chega alguma coisa no sentido de, mas dá pra fazer assim. Alguém aprovou essa engenharia? Alguém estudou isso aqui? Porque se tu estudou, eu não consigo realizar. Porque como eu te falei, lembra do pós-venda? Se hoje eu fizer algo, né, no tamanho que a gente tem de empresa e aprovar algo que não é, como é que eu posso falar, não é algo que eu posso dar garantia, vai dar problema e eu não vou saber como sanar aquele problema, porque a ferragem não vai existir, foi uma gambiarra. Então eu só vendo ferragem credenciada. Ou o cara é da Rafael, ou o cara é da HAL, o cara é da Bloom, e acabou. Vamos adaptar um sistema servo driver aqui para subir TV. Cara, não. Vamos adaptar tem um monte de gente fazendo isso hoje em dia, né? Chegou para mim lá um catálogo de automação para móveis, só que eu descobri que não é para móvel automação, é para TV adaptar para móvel. Pô, o peso da TV de um móvel é totalmente diferente. Como que você vai dar garantia de uma coisa para outra, né? Não tem como. Então é uma gambiarra isso daí. Então hoje eu analiso muito essa questão do o que a gente vai vender. Dá para dar garantia? Tá dentro do escopo? Porque se você vai vender algo só para prometer e atender o cliente, sem ser claro com ele, se incomodar. Hoje tem um termo analógico, por exemplo, de coisas especiais. Quando o cliente chega e fala assim, eu quero tal coisa porque eu quero tal coisa, ele assina um termo que ele for orientado, tá ciente e a gente libera. Por exemplo, painel de MDF direto no chão. Eu quero. Então tá aqui ciência que você não pode molhar, não pode ter contato com umidade, tá aqui. Paulo, eu quero lâmina de madeira natural. Vai ficar onde essa lâmina? Vai ficar exposto pro sol. Cara, então põe aqui, pode ter variante de tonalização, o UV vai
descascar essa lâmina toda. Então, assim, a gente faz várias coisas. Eu embuto máquina de lavar dentro de armário. Só que o cliente ciente de que se essa máquina vazar, se ela der qualquer tipo de problema na máquina e afetar o móvel, ele não aguenta umidade. Só que, mais uma vez, o cliente ele vem com a necessidade de projeto, a gente analisa, vê o que é dado garantia daquilo, o que não é explicado. Você quer seguir? Você quer fazer como? Então, hoje é uma situação que a gente vê. Legal. Isso aqui impacta em 2 pontos, né, na operação. Uma é na experiência do cliente, que se der um BO ela fica ruim, e o outro é na margem da empresa, né? Aí, o que acontece? Hoje, vocês estão fazendo um trabalho de reposicionamento de marca, de perfil de cliente, de ticket e tudo mais. Depois eu vou querer entrar nesse assunto de margem aqui. Sim. Inclusive, a gente estava falando sobre isso antes, então eu vou querer trazer para cá. Mas antes da gente chegar nesse assunto aqui, cara, como é que foi essa decisão de vocês mudarem posicionamento da empresa? Porque tem uma galera que acredita assim, time que tá ganhando não se mexe. Eu sou completamente contra isso. Eu penso que ou você está sempre evoluindo e mudando e criando estratégia nova e criando caminhos novos para o seu negócio crescer, ou você vai cair. Então, vocês estavam indo bem, faturando pra caramba, um monte de resultado de venda, só que também com uma penca de cliente, com um monte de cliente. Como é que foi isso? Teve algum momento, onde é que foi, que dia foi, ou que momento foi que vocês viraram uma chave assim, cara, eu vou mudar o nosso posicionamento na Forest, eu quero gerar mais valor e ter menos clientes com um ticket mais alto? Eu vou falar do meu ponto de vista, depois eu acho que o outro não pode falar o dele. Eu terminei 2024 com 463 clientes entregues. Em uma operação que, na minha opinião, foi gigantesca. Entre cliente de uma cozinha e cliente de casa inteira. E todos no mesmo prazo, nenhum atraso contratual, correndo para realizar a assistência do prazo, correndo para resolver. Porque isso é outra realidade que a gente sempre fala para o cliente também. Você vai comprar comigo, às vezes uma casa tem 3.000, 6.000 itens diversos. É normal, eu sempre deixo claro, é normal chegar a 1, 2, 3 itens, às vezes riscado, arranhado, batido. Paulo, pode não ocorrer? Pode não ocorrer. Mas qual que é a probabilidade de carregar um caminhão manual 6.000 itens e descarregar de forma manual e subir a escada 6.000 itens e não bater? É muito difícil. Isso pode ocorrer por causa da entrega manual. Falta peça já é outra história, aí depende da checagem, de um leitor, mas é mais difícil. Muito mais difícil faltar peça. É raro quando acontece. Mas a questão de peça batida é uma realidade no setor moveleiro hoje. Tem até uma estatística, acho que do pessoal do Sofa lá, sobre assistência. Acho que cada 10 montagens, 5 ou 6 dão assistência. Ele até divulgou isso daí. Foi bem interessante. E o que é assistência? Pode ser um serviço, às vezes o cara não fez bem trabalhado, pode ser um furo errado, pode ser um ajuste de parede, pode ser um nível de pedra, pode ser uma peça batida, pode ser um falta de item. E eu sou muito claro com os vendedores, com os gerentes e peço para que eles estejam com os clientes. Que, cara, a gente trabalha com operação complexa, produto sob encomenda, alta personalização. Não tem como a gente garantir para o cliente que não vai ter nenhum problema. Pelo contrário, a gente pode garantir que se tiver, a gente vai atuar dentro do prazo máximo. Significa que vocês atenderam 463 clientes no ano passado 240 você teve que voltar para dar suporte. 240 assistências. E o que eu percebi? No final do ano, eu parei 15 dias e eu não consegui desligar. Eu fiquei, meu Deus, minha mente está fritando. Porque cada cliente, por mais que eu não tenha participado da venda ou da operação, quando bate assistência, eu sou o primeiro a estar lá e vamos rápido, resolve, pede essa peça, eu sou o primeiro a dar turbo para resolver isso daqui. Porque eu entendo o seguinte, o cara comprou, aí, vamos supor que você comprou um carro zero, aí a concessionária te entregou um carro com a porta riscada, e a concessionária falou o seguinte, eu não tenho outro carro aqui para te trocar, eu posso deixar você usando esse carro, e quando chegar o novo a gente troca? Você vai falar, pode. Então a gente faz o quê? A gente faz isso com o cliente quando dá assistência. A gente fala, cara, deixa essa porta riscada aí, na hora que chegar a nova eu vou trocar pra você. Então o que eu entendo? Esse cara ainda não teve acesso ao produto 100% que ele comprou. Ele não teve acesso ao produto novo, embalado, etiquetado. E investiu pra caramba. Investiu no sonho, investiu de não só dinheiro, mas acho que o que mais espera, a expectativa. Então às vezes a galera não entende que às vezes um risco representa tanto. O risco representa um produto inacabado. Ele não quer dizer que o cliente tá irritado, tá bravo, que às vezes chega no pós, clientes bravos. Paulo, mas estamos no prazo. Mas o cliente está 15 dias, 20 dias vendo todo dia aquela porta riscada. E aquela porta era a materialização do sonho. Então dá um jeito de pedir essa porta. Isso foi que você falou dos clientes de descanso agora, final do ano dos final do ano agora. Inclusive, aí a gente se conheceu logo depois, né? No comecinho de janeiro, na Revolução. Então, aquilo ali, eu estava acabando de fazer uma reflexão de essa operação valeu a pena, do meu ponto de vista, porque eu queria como marca?
Porque a empresa, hoje, quando eu olho para a empresa, eu botei um monte de gente que vende bem, são alinhados. Inclusive, eu troquei essa galera um pouco dela esse ano. Por quê? Eu comecei a perceber que mais do que vendedor, a gente precisa de pessoas que são consultores. Então, botamos pessoas mais técnicas, mais alinhadas com esse propósito. Então, o que a gente percebeu? Cara, 403 clientes. Como que a gente agrega mais valor? Como que a gente deixa mais ajustável a margem? Como que a gente melhora essa experiência? E eu só encontrei uma saída. É diminuindo a escala ou aumentando o prazo de atendimento. Foi a única saída que eu encontrei. E eu decidi o quê? Aumentar o prazo, para mim, não é uma solução. Porque hoje, apesar de fazer tantas vendas, tantos clientes, a gente não aumentou o prazo de uma vez. A gente entende que o prazo tem que ser cumprido. Se você tiver que aumentar prazo para atender aquele cliente, é melhor você não aumentar essa demora. De um ponto de vista financeiro que eu posso falar depois o porquê. Né? Eu falo assim, pô, beleza, atende mais clientes, mas põe um prazo de entrega de 70 dias. Do meu ponto de vista financeiro, está perdendo margem. E eu posso depois explicar por que disso daí. Mas eu acho que o planejado ele sofre a começar no prazo. Então eu comecei a pensar, se a gente consegue atender o cliente 45 dias úteis, a gente antecipar isso para 30, eu acabei de abrir a fila de problema. Porque eu acabei de antecipar o problema que ainda ia dar daqui a 30 dias. Eu faço a equipe trabalhar menos naquele cliente. Então eu comecei a pensar como que eu aumento esse ticket, trabalho em menos clientes, porque aí é uma coisa que eu percebi. A gente fez 463 clientes com um ticket baixo. Clientes que, uma cozinha, um quarto, uma sala e tal. E comecei a perceber o seguinte, e se a gente começar a trabalhar 250 clientes mais casas completas? Se a gente começar a trabalhar 250 clientes, apartamentos completos. Não que a gente não vai atender mais cliente da cozinha, a gente vai atender ele. Mas como que eu faço uma campanha, como que eu faço uma identidade visual, como que eu faço uma expertise para trazer mais clientes sobre o alto padrão, sobre... Cliente certo, né? Cliente certo. Mais alto. Porque eu faço um projetista atender um cliente. Eu faço meu vendedor vender para um cliente, eu faço meu gerente atender um cliente de revisão, eu faço meu modelo montar um cliente. E sabe o que eu percebi? Às vezes a gente fica 10 dias em uma casa ou fica 10 dias em 10 casas. E sabe o que acontece com pós-venda? A fila aumenta. Porque você montar uma casa ou montar 10, a tratativa que mais cansa não é a tratativa de volume ou de quantidade de madeira, mas sim a tratativa de pessoas. Você só consegue atender bem se for menos pessoas. Então a gente entendeu que aumentar prazo não é uma saída. Pelo menos não do nosso ponto de vista. Então a gente decidiu melhorar a experiência. Então a gente agregou mais experiência. E uma das coisas que foi bem legal disso aí foi o seguinte. Ao mesmo tempo eu estava nesse impasse de decidir sobre isso, porque é uma ruptura total. Você sai de um ano lotado de clientes nesse sentido, você aprendeu a mexer nisso, você faz isso, e aí em janeiro e dezembro eu tava fritando com o que eu vou fazer. E em janeiro cai um convite da fábrica, vai ter uma mentoria lá em São Paulo, tá, um cara que faz brain e ensina um método que vai aumentar não a quantidade, mas vai melhorar a qualidade. Eu falei, opa, isso aqui casa com o que eu tô querendo. Na época eu chamei outro e falei, vamos lá. E aí a gente encaixou na agenda, nem tinha agenda para isso, a gente veio. A gente fez o estudo, fez a mentoria na época, fez a imersão, isso. Fez a imersão e a gente falou, cara, isso encaixa com o propósito da empresa que eu tenho. Meu propósito não é vender muito. Meu propósito não é ser o maior. A gente, inclusive, cada loja tem uma história, não porque a gente quer abrir lojas, mas que cada um teve um motivacional e cada um teve um porquê ser aberta. Eu nunca olhei, isso é o mais engraçado, nunca olhei pra cidade e falei assim, vou abrir loja lá. Uhum. Não, ou a gente conversou aqui, vamos abrir loja não sei onde. Não. Cada loja surgiu por um porquê e por um propósito. Então isso é bem legal. E eu falo que isso é um principal motivo de qual a gente às vezes não fica contente quando vende muito. A gente fica contente quando entrega muito bem, quando a sensação tá alta. Então, quando bateu em 2024, até 2024 não tinha uma reclamação de Reclame Aqui. Quando bateu em 2024, 404 clientes, 240 assistências mais ou menos, não me recordo de cabeça aqui, e bateu 10 reclamações formais, aquelas 10 reclamações formais entrou com um peso absurdo pra gente, tipo assim, cara, não é isso que eu preciso. Eu preciso ter 99,9% de satisfação. Deixa eu te perguntar, você falou que aí foi para nossa imersão e fazia todo sentido, inclusive vocês entraram no nosso Mastermind, fazem parte do nosso Mastermind, e cara, e agora, meses depois, fez sentido? Tudo que a gente falou que ia ajudar, ajudou a dar resultado mesmo? Vou fazer um número. A gente atendia uma média de 150 clientes mês, 160 clientes mês, e a gente convertia 30% disso, 25% disso. A gente traz hoje 100, 104, 105 foi o último mês, e a gente converte hoje quase 50% disso. Uau! Então, assim, a gente está 3 meses já aplicando algumas coisas desse método, funcionou muito bem do ponto de vista técnico, e o mais legal, a equipe que não estava alinhada nisso foi embora para outros lugares. E a equipe que entrou agora entende o conceito de volume importante para a gente ter o nosso
Nosso funil de vendas tão falado hoje em dia, né? O funil entra 100, manda 20 para agendamento, converte 2, não sei o quê. Não, mas a gente começou a perceber que esse funil está ao contrário. A gente está usando o funil, hoje em dia, pelas maioria das agências expõe isso pra gente, né? A gente está usando o funil de e-commerce, de site, de curso, para uma coisa que é o planejado que não tem nada a ver. O planejado, você conseguir atender 10 clientes bem motivado, conseguir compatibilizar o perfil, fazer um rapport com o cliente, você conseguir usar a estratégia certa para apresentar, convencer e não influenciar, isso é outra coisa que eu sempre falo, a gente às vezes quer impor, o cliente pensa, gosto de vermelho, não, você convence do porquê o vermelho é melhor naquele sentido, e às vezes você convence com argumentos lógicos e deixa tomar a decisão dele. Então a gente começou a perceber que se você faz uma estratégia bem feita, um a um, unitário, de forma personalizada, tua conversão não necessariamente vai ser 30%, 20%, ela pode ser 50%, ela pode ser 60%, ela pode ser 70% de conversão, porque está ligado à decisão final do cliente com você e não ao seu funil. Então o funil aqui, ele é um número avalista, ele é um número estatístico do que ocorreu na operação, mas no planejado, diferente de outros ramos, não é automático. Você não vai gerar um anúncio. Aí, normalmente o funil é assim, né? Você gera um anúncio, capta 100 leads, aí desses 100 leads, 20 vão para o site, os 20, 10 fecham. Só que no planejado não é assim. No planejado, se você captar 100 leads, e você der atenção para esses 100 leads, e você for eficiente nesses 100 leads, se for rápido, você entender o que o cliente quer, fizer um briefing bem feito, entender o preço, entender o projeto, entender o time do cliente, entender o produto, você pode fechar os 10. Paulo, muito difícil? Muito, mas tem empresas hoje que eu conheço que batem 50% de conversão. Não, mas você fala, cara, o número que vocês já cresceram é extraordinário, de 25% para 50% de taxa de conversão. Sim. Parabéns, mérito de vocês. O Anthony, como é que é isso na ponta? Você que está todo dia lidando com o cliente, conversando, gerindo a equipe, que também teve que mudar, muitos, como o Paulo disse, alguns saem, normal, mas uma galera fica porque está disposta a entrar nesse novo formato de trabalho, mudar o modelo mental. E como é que tem sido na ponta a tua percepção conversando com esse cliente diferente? O que mais mudou, assim? Olha, sinceramente, pro cliente nada, foi mais pro consultor. Ser bem sincero, o cliente, ele sempre esteve ali, né? A gente não tava dando a devida qualidade para ele. Ele sempre tava ali. Sendo uma cozinha ou uma casa de 300 mil, é um cliente. Entende? Muda na nossa cabeça. Exato. É uma coisa louca, né? Quando você tava falando do rebrand e tudo, a gente começa a pensar, eu preciso de estabilidade, preciso buscar estabilidade. Aí você pega a estabilidade, poxa, que assustador que é isso. Estabilidade assusta. Caramba, vamos fazer uma loucura, né? É assim que a gente vai. É assim que a gente vai seguindo. Quando a gente foi pra linha de frente de agora mudou. Como assim mudou? Não, mudou. Agora não é mais assim que você apresenta, não é assim que você se porta, não é assim mais que você faz a apresentação. Agora tem que ter um storytelling, tem que ter um mood board, tem que ter um vídeo, tem que ter um café, uma xícara personalizada, tem que ter uma garrafa de água personalizada, uma bandeja de vidro. Mas é uma cozinha de 11 mil. É um cliente. Massa. Essa cozinha de 11 mil pode trazer uma outra de 11, outra de 11, outra de 11, outra de 11, outra de 11. E às vezes essa de 11 conhece uma de 100. Entende? Mas ali a questão não é a indicação. A questão é o atendimento. Aí onde que começa essa mudança? Não é no cliente. O cliente tá ali, gente. A mudança é aqui. Ó. Sabe quem me deu um insight sobre isso valiosíssimo? O Vitorino, um membro do Master. A gente tava conversando um dia no grupo lá. Ele mandou, vocês fazem a apresentação? Ele perguntou pra mim, vocês fazem a apresentação? Eu falei, faço. A apresentação da marca, os vendedores fazem. Não, mas você não entendeu. Eles fazem a apresentação? Tô perguntando se ele fala o que é a sua marca. Eu falei, cara, me dá um exemplo. E ele me trouxe um exemplo, tipo, isso aqui é a pessoa da minha empresa, pra gente explicar assim. Ali eu entendi uma coisa. Que tem coisa que a gente põe como processo e o cara segue só como mais um processo. O cara começa assim, ó. A Forest. Vou explicar pra você a Forest, cliente. A Forest, ela nasceu tal ano, ela tem tal número, ela faz tal coisa. E é isso. Esses são os números da Forest. E assim é o produto. E tem a apresentação. A apresentação assim, cara, cliente, eu vou te explicar dos meus olhos o que é a Forest. Cara, eu entrei aqui porque a empresa tem esse espírito, tem essa motivação, a gente faz tanto pelo cliente, a gente fez tanto por tal cliente. Meu último cliente foi assim. A gente apresentou esse produto aqui, esse produto tem essa história aqui. Pô, a gente vende essa ferragem, porque essa ferragem tem essa história. Então, quando eu entendi que a apresentação não é sobre o que está escrito, é sobre como é falado, eu mudei isso na empresa. E comecei a cobrar mais deles postura de storytelling, de branding, de o que você está vendendo. Você está vendendo você, a marca ou o produto? Aí todo mundo, eu vendo a marca. Eu falei, como que você vende a marca se você não está comprando a marca?
você não tá prestando a marca, você não tá feliz com o que você tá falando. Você precisa ser o primeiro cliente da marca. E eu comecei a sentar com a galera e tô fazendo isso até hoje. E tentando fazer eles entenderem, e alguns já entenderam que você só consegue vender aquilo que você compra, com certeza. Meu melhor vendedor, sabe qual é? É aquele vendedor que, cara, ele brilha o olho quando ele fala da marca. E eu sempre falo isso. Você quer vender por produto, né? Sempre tem alguém, só no professor também que eu conheci, chama Pastor Jonas, ele falava assim, sempre tem alguém com atendimento melhor, um produto melhor, perdão, uma loja maior, um produto igual. O mais ou menos parecido. Um atendimento tão parecido, tão bom quanto. E o preço mais baixo. Então, qual que é o seu diferencial? E isso cravou também na minha cabeça, tipo assim, cara, isso é verdade. Eu achava que o diferencial, isso é minha convicção agora, eu achava que o meu diferencial era a marca. Se eu fizer uma marca e o produto, se eu fizer o melhor produto. Quando eu comecei a trabalhar com isso daqui, com planejado, eu falei, cara, o melhor produto é o que importa. E eu fui atrás dos melhores produtos, só que adivinha? Os melhores produtos são caros. E muitas vezes o cliente não tá tão ligado a ter o melhor, o mais luxuoso, mas ele quer um produto bom. Então, assim, às vezes ele não quer, às vezes, pagar o preço do Corinthians Brum. O Corinthians Rafael, ele já tá ok. Vai durar, é boa. E não é o básico do mercado. E aí eu comecei a perceber, eu falei, opa, não é o produto. E essa frase fechou isso na minha cabeça se tem alguém parecido com vocês e mais barato, que é o pior, vocês se diferenciam onde? É isso, porque nós falamos antes, né, de MDF, disso, daquilo. O produto, cara, ele não pode ser mais diferencial. E eu vejo que muito empresário de marcenaria de móvel planejado continua errando nisso, em querer vender somente o seu produto. O que você falou é o seguinte, sempre vai ter alguém com um produto mais ou menos parecido com o seu, com um atendimento mais ou menos parecido com o seu, com um prazo mais ou menos parecido com o seu, com a loja, com o showroom mais ou menos parecido com a sua. Aonde é que ele vai comprar? Se está tudo muito parecido, ele vai comprar no mais barato. Não quer dizer que você é ruim, que seu atendimento é ruim, mas sempre tem gente boa também ao seu redor. Você não é o melhorzão da boiada. Ou mesmo que você seja, não basta ser, você precisa mostrar. Por isso que esse negócio da apresentação é fundamental, por isso que a gente criou uma espinha dorsal de uma apresentação. E não é só ter a apresentação, é como é que você faz, como é que você vende, como é que você faz o cara enxergar que vale a pena pagar mais para comprar com você. É isso que tem que perseguir, e não querer ser mais barato. Mas para quem não entendeu esse ponto do Master, eu acho que eu captei isso bem do ITPP. Eu achava que o ITPP, né, que é essa espinha dorsal que você falou, era sobre briefing. O ITPP não é sobre briefing. O ITPP é sobre criar rapport, entender o cliente, saber a história dele e se colocar no lugar dele. O ITPP tem um poder muito maior pro vendedor conseguir explicar aquilo que ele quer explicar de fato pro cliente, o cliente entender e levar o nível de consciência dele, do que de fato você entender sobre a casa dele. Então isso foi uma das primeiras coisas que a gente percebeu. Opa, se o consultor sabe onde é a casa, qual é o prazo, qual é o investimento, se ele sabe sobre a vida particular do cliente, como por exemplo, você cozinha em casa, cozinha fora, você usa mais a sala de jantar, o que você usa mais? Ele acaba fazendo parte da vida do cliente conscientemente. Então o ITPP serve para aproximar essa relação. E uma vez que a relação está próxima, ajuda o cliente a tomar uma decisão. Porque ele vai tomar uma decisão, sabe, onde ele se sentir mais confiante. Uau. Não confiante só em entrega e, essa empresa vai me entregar. Não. Essa empresa vai fazer o melhor por mim. Esse vendedor, eu vou fechar com ele, porque ele tem o melhor atendimento, ele teve a melhor empatia, ele conseguiu me fidelizar. E eu, entendendo isso, eu descobri outra coisa que eu tenho que investir. E eu comecei a investir. Inclusive, a gente fez aquele treinamento para isso. Pessoas. Se eu tenho pessoas que são mais alinhadas com o propósito, que compram melhor essa ideia de crescimento, se eu tenho pessoas que estão preocupadas com o cliente de fato, e não só na venda, a venda vai acontecer por consequência, a gente vai ter uma empresa que, logicamente, ela vai atender melhor e vai vender melhor. Não é vender mais, é vender melhor. É vender com importância. E sabe como você sabe que você vendeu com importância? Quando o cliente volta para te agradecer. Então começou a surgir coisas, que fazia tempo que eu não tinha. Desde quando eu parei, o Antônio também parou de atender clientes particular, a gente não tinha mais clientes que viravam amigos. Hoje em dia, acho que tem umas 3 mensagens no celular que eu preciso até responder. O cliente terminou a montagem, Paulo, vou fazer uma muqueca, vou fazer não sei o quê, vou fazer bem. E, cara, tem que ir, ficou maravilhoso. Relacionamento, então, né? Relacionamento. Nossa. Cliente que manda chocolate pro vendedor, manda flor, porque, cara, ficou maravilhosa a minha casa. E isso daí quer dizer que você conseguiu transmitir tão a fundo a tua preocupação com ele que ele quis te agradecer depois. Sabe quando é ruim? É quando você faz a venda, o cara nem lembra seu nome depois. O cara volta na loja, eu quero fazer um orçamento. Com quem? Quem te atendeu antes? Não lembro, não sei. Ou seja, tua venda foi ruim, não ruim do ponto de vista que você não fez. Porque você fez não foi marcante. Então isso, eu descobri que é um propósito. O fato de você estar ali, não só por estar, não só porque a empresa paga um salário.
eu comecei a caçar colaboradores, literalmente caçar, buscar, peneirar, que querem fazer algo da vida deles que importa. Porque foi isso que me motivou lá atrás. Então eu preciso de pessoas que tenham esse alinhamento, de fazer algo que importa. Então se eles tiveram uma carteira deles de 20, 30 clientes fiéis, que gostam deles, que gostaram do atendimento deles, eles vão trazer mais 20, 30 clientes fiéis. E quando eles precisarem de orçar uma casa, eles vão voltar. Quando eles tiver um filho que está casando, eles vão lembrar da gente. Cara, é sobre perpetuar. Então tem até um outro conhecimento legal, que é as empresas, né? Um outro destino legal para as empresas é que a empresa ela vai ser fechada, herdada ou vai ser vendida, né? Hoje todo mundo está em alta com isso daí. E você começa a pensar, sua empresa vai ser o quê? Ela vai ser herdada, ela vai ser fechada, ela vai ser vendida, vai fazer o quê com sua empresa? Ou sua empresa ela só existe enquanto você quer que ela exista para te dar dinheiro? Né? Eu tô aqui, quando eu tô aposentado eu fecho ela. Que massa que você trouxe isso, e eu quero pegar esse gancho, porque, cara, você tá falando um monte de coisa linda, bonita, maravilhosa, mas eu sei que tem uns caras que estão pensando na hora, tá, mas será que dá mais resultado também? E aí eu quero que você traga aquela analogia que você tava fazendo no começo do nosso papo aqui, antes de entrar no ar, sobre margem, desconto, sobre dar desconto, né? Por quê? Eu vejo que uma das grandes dores do mercado moveleiro é o cara conseguir precificar o que é justo. E tem muita gente que infelizmente não sabe formar preço, que precifica errado. E aí tem muito problema financeiro, muita gente quebra o seu negócio porque precificou errado. E tem que realmente tomar muito cuidado, porque uma margem mal feita, mal construída, mal aplicada, ela tem o poder de derrubar a empresa, de dar um prejuízo grande, principalmente se nós falarmos de vendas grandes. E você fez uma analogia de cara, eu vendo mais volume, eu vendo mais qualidade. Qual que é o tamanho do impacto no bolso? Conta aí pra galera, faz uma analogia lá. Eu fiz uma margem, um cálculo reverso. Para cada 5% de desconto que você dá, considerando sua margem saudável, tá? Paulo, eu fui aqui e eu montei custo do produto, custo do montador, custo do projetista, eu montei o custo do imposto, eu montei o custo da entrega, eu montei o custo de comissões que houverem, conferência, não importa. E aí eu declarei aqui que minha margem de contribuição aqui vai ser 15%. Isso é saudável para mim. Vou botar 15% aqui que vai sobrar. A galera faz o inverso, eles veem quanto sobra depois. Aí eles descobrem a margem de contribuição deles. Não funciona no meu ponto de vista. Então, eu trabalho o preço de baixo para cima, eu monto o preço. Então, vem custos excedentes, e aí tem que lembrar do seguinte, custo fixo. Você não põe na sua conta, né? No mês você vai ver quanto sobra. Não, você tem que botar seu custo fixo. Quanto que ele representa do seu faturamento médio. Seu faturamento menor, médio e alto. Quanto que ele representaria? E aí você vai descobrir sua margem. Paulo, descobri minha margem. Vou te dar um número agora que depois que eu refiz, já trouxe a conta mais de 15 vezes. Já botei ela até no ChatGPT, o ChatGPT validar pra mim. Isso é maravilhoso. Massa. Não, maravilhoso. Eu descobri o seguinte. Depois que você atingir seu ponto de equilíbrio e você começa a ter uma margem de contribuição positiva, a cada 5% de desconto que você dá, você tem que vender 100 mil a mais para recuperar aquilo. Então, o que eu tô falando é o seguinte... Recuperar a mesma margem líquida. A mesma margem. Tô falando o seguinte, se você vender 400 mil sem desconto, você vai ganhar, vamos supor, 30 mil líquido. Se você der 5% de desconto em cima desses 400 mil, você vai ter que vender mais 100 mil com esse mesmo desconto. Eu tô falando... Para sobrar os mesmos 30 mil. Eu tô falando de se agregar, gente, e aí é onde eu falo do propósito da empresa. Eu tô falando de se agregar mais 2, 3, mais um cliente, não importa, não sei qual é o seu ticket médio. Eu tô falando de se agregar mais operação, para às vezes você ter a mesma margem, só que você vai se apertar, porque você vai ter que botar mais montador, mais entregador, você vai ter que botar mais gente. Em vez de você focar naquilo que você já tinha bem feito, mandar um brinde, mandar um mimo, trabalhar aquele cliente já existia, você resolveu agregar mais venda com mais 5% de desconto. Eu tô falando de 5. Se você falar de 10, essa margem vai aumentar para 180 mil mais ou menos a mais de venda. Nossa. Então, imagina, vou dar 10% a mais. Opa, acabou de virar 600 mil de venda. Cara, vender 400 mil é uma coisa, vender 600 mil é outra. Eu tenho uma base de montador que, em média, o montador ele monta de 100 a 150 mil mês, um motor bom, rápido, motivado. De 100 a 150 mil mês no varejo, tá? Não tô falando de produto personalizado aqui, não. Tô falando de laca, nem de melamina, nem de lâmina de madeira, tô falando de melamina. Ele monta planejado. De 100 a 150 mil mês, é o que ele monta. Se eu pego e agrego 200 mil mais de montagem no mês para ganhar a mesma coisa, eu tô falando de agregar uma equipe inteira de montagem nova. Uma equipe e meia. Uma e meia. É muita coisa. Então eu comecei a perceber o seguinte, cara, o que é o justo? O que é o justo, do seu ponto de vista de precificar? E é aí onde você tem que encontrar o quanto você quer formatar no seu preço, e você tem que ter essa convicção de quanto você precisa fazer no mês.
e não ir por mais nem ir por menos. Porque também tem gente que desespera no final do mês e não tô batendo aqui meu ponto do que eu preciso ganhar. Aí vai lá e baixa a margem. Acabou de criar um prejuízo futuro sem perceber. Ele vai cobrir as contas do mês, mas acabou de criar um prejuízo futuro. Ou então ele fala assim, cara, tá entrando no orçamento pra caramba, eu não posso perder, vamos estourar, vamos bater a meta. Ele tá olhando só o faturamento. E aí tem um outro cara também muito bom, Pastor e Jonas. Ele fala assim que faturamento é ego. E cara, isso é a maior realidade da minha vida, porque eu vi isso acontecer. Eu vi vender muito e eu vi que muita operação, muito cliente, e a gente, ao mesmo tempo, quando olha a margem ela tá a mesma coisa que poderia ter sido com menos. Faturamento é indicador de vaidade. É isso aí. Faturamento é indicador de vaidade? Sim ou não, na sua opinião? Depende. Em linhas gerais é. Só que tão importante quanto olhar o faturamento é quanto o seu negócio deixa de margem de lucro. Não adianta você concentrar só no faturamento, porque vender R$1 milhão com uma margem de 5% versus uma de 8%, de 10%, por exemplo, faturamento de 800, a conta é muito melhor. Sim. Então, só o faturamento é um indicador de vaidade. Ele precisa vir acompanhado de outros números, né? Quanto sobra de margem de contribuição, quanto sobra de lucro no final do dia. Porque senão a conta ela não pode, por si só, olhar para o faturamento. Deixa eu falar para você, o que eu mais vi no mercado de imóveis foi grandes empresas faturando muito e quebrando faturando muito. Os que eu mais vi quebrarem foram que quebraram faturando bastante. Não foi o cara que quebrou faturando pouco. Ou seja, não é ver quando você vende, é como você vende. Qual que é a margem que você vende, né? Eu acho que é um fator mais importante aí, a margem é importante. Mas eu percebi uma coisa, que a margem está ligada ao propósito. Qual que é o propósito da empresa? Se o propósito da empresa é só vender por vender, isso até foi um gerente que me trouxe essa visão. A gente saiu um mês, olha que legal, a gente saiu um mês de 400 mil e partiu para 700 mil numa das lojas. E todo mundo faz o quê? Uau, super meta, não sei o quê, todo mundo ganha muito dinheiro, maravilha, aquela felicidade enorme, deu certo. Só que aí chegou uma gerente, e olha como é legal você ter um pensamento oposto, né? Ela falou assim, Paulo, isso é a visão da empresa? Eu falei, como assim? Vender, tem que vender? Eu falei, não, falou o seguinte, você acabou de agregar quase o dobro de venda, tem equipe para fazer isso? A qualidade não vai cair? E eu, não, a gente vai dar certo e não sei o quê, isso foi ano passado. E aconteceu o quê? Caiu. A nossa qualidade, vamos falar assim, final, poderia ter sido muito melhor. Eu poderia não ter tido, por exemplo, 10 reclamações ano passado. Poderia não ter tido. Por quê? Porque a gente não estava alinhado a venda com propósito. Quando você sabe qual que é o teu propósito, a venda ela vai atingir esse propósito e você vai limitar teu fechamento ali. Paulo, entrou mais um cliente. Você não vai apertar o mês para enfiar ali dentro e fazer uma programação pelo mercado. Não vai. Cara, é claro por isso. Você falou um negócio e eu lembrei de algo. Valorize quem tem coragem de falar as coisas na sua cara. Normalmente, nós empresários temos um jeito de lidar com as coisas, de entender que nós sabemos mais que o resto da equipe. E, de fato, normalmente, o dono tem uma visão mais macro do negócio, normalmente é mais assertivo e tal. Mas você precisa saber que tem algumas pessoas na sua equipe que você tem que ouvir. Principalmente o cara que tem coragem de expor um ponto de vista diferente do seu, de te mostrar uma outra forma de visão. E a gente tem que ter a humildade de saber ouvir, de pensar, de colocar na balança, de contrapor o seu ponto de vista, mas se o cara vem de novo e defende uma outra forma e te mostra que tem um outro caminho, cara, tenha a humildade de reconhecer, de seguir. Isso é poderoso. Por exemplo, você acabou de dar um exemplo da sua colaboradora. Sim. Né? Ela te alertou, e já aconteceu comigo várias vezes, e às vezes, inclusive, de coisa que eu não estava priorizando na empresa. Chegou uma pessoa e falou o seguinte, cara, isso aqui, se você não mexer, você vai ter problema. E às vezes a gente se dói porque o cara chegou e falou na sua cara. E às vezes você prefere o cara que vem e bata nas suas costas e diga, você é o uau, você arrasa. Verdade. O Anthony, seguinte, né? Agora a hora do elevador, no bloco do elevador. Pergunta leve. Cada um. Não, essa é fácil. Se eu fechar assunto de margem, eu queria falar um negócio também pra isso. Vai, depois eu vou entrar no elevador. O quanto o prazo de entrega e montagem e assistência impacta na sua margem, sabe? A gente fala assim, nosso prazo de entrega é 45 dias úteis. Exemplo, você está falando de 60 dias. Você está falando que todos os colaboradores que vão percorrer aquele cliente vão ficar 2 meses naquele cliente. Só que você calculou sua despesa por um mês. Você calculou que aquele cliente, aquela venda, ela vai suprir X de comissão. Mas você não calculou, por exemplo, o salário das pessoas que vão trabalhar naquela venda. Se elas vão trabalhar 2 meses, 3 meses, 4 meses, qual o percentual do salário delas vai ser focado naquela venda, os ganhos delas? Então eu comecei a perceber que a agilidade, prazo, está ligada à retenção de margem.
Quando você tem mais agilidade, quando você tem mais prazo, isso está ligado à retenção de margem. Se você consegue fazer uma operação, isso é quase net planejado, não existe, mas se você consegue fazer uma operação de entregar em 30 dias, por exemplo, você acabou de ajustar a sua operação para um custo realizável em 30 dias. Então, o que você previu de margem vai bater. Quanto mais longe ficar essa entrega, mais essa margem vai ser diluída, porque mais pessoas, mais tempo, mais coisas vão acontecendo durante essa operação, o que vai tomar tempo das pessoas, ao invés de ficar em novas vendas, em novas frentes, novas entregas naquela venda. Isso é interessante e é bem profundo. Sim. Mas olha só, agora eu vou colocar um outro ponto de vista. Por outro lado, se você tem um prazo de entrega, por exemplo, de 30 dias, e você fecha vários contratos, por exemplo, 20 a 30% a mais de negócios bons dentro do seu perfil de cliente, você vai se obrigar a contratar mais gente para entregar, porque a tua equipe não vai ter braço para entregar no prazo dos 30 dias. Sim, mas aí quem usa essa teoria é a Toyota. A Toyota não trabalha com o que o mercado está pedindo. Ela trabalha com o que ela quer. Ela entendeu o seguinte, em vez de fazer estoque como a Honda ou como outras montadoras, que fazem Chevrolet, 500 unidades de estoque para aquecer o mercado e vender. Sabe o que eles fazem? Quanto vendeu ano passado? Faz a mesma projeção, com aumento de 2, 3, 5% e traz. Então, eles trabalham sob demanda previsível. E acontece sempre o seguinte, falta carro, encomenda carro, eles trabalham na encomenda. Então, se você prevê todos os 30 dias, mas às vezes 30 dias é inviável, a gente sabe que já tem processo. Mas, por exemplo, quanto menor o prazo que conseguir reduzir, maior vai ser a tua margem de ali. Por quê? É o mesmo conceito de pedido sobre encomenda. Quando a gente produz um estoque e a gente põe para vender, a gente sabe quanto vai vender com base no mercado previsível dos anos anteriores. Planejado não, mas você tem histórico de mais ou menos quanto você entrega, monta e de quanto sua equipe vende mês. Então você consegue ajustar a sua operação para fazer o mínimo possível de prazo, e se entrar cliente excedente nesse prazo, ele vai entrar no prazo especial e no pedido especial. Ele não vai entrar no teu prazo padrão. Só que ninguém no mercado faz isso. Venda pouco, venda muito, eles encaixam todo mundo no mesmo prazo. E aí você perde aquele cliente. Essa conta não fecha, né? Uma hora a conta não fecha, né? Não, e assim, quando se fala de método de fabricação, a maior parte das indústrias movedoras fazem esse modelo da Toyota, né? Que é o just in time. Então, entra o pedido, depois ele produz, depois expede. Tem algumas indústrias que têm esse modelo, mas com um estoque pulmão. Então, ele já tem, por exemplo, peças mais vendidas, ele já tem ela pronta a peça ali, mas mesmo assim, quando entra um pedido, ele produz de novo, só que ele não expede aquela que ele está produzindo, ele expede aquela que já está pré-pronta ali. Por isso que muita fábrica produz muito rápido, 12, 15 dias de prazo de fabricação. As grandes indústrias do Brasil têm isso, né? Unicasa, Turesquini e tal. Só que o que acontece? A maior parte do mercado moveleiro, seja o cara com marcenaria, ou seja com loja, ele não faz a conta de todo o resto da operação, o quanto vai levar para ele conseguir operacionalizar, quanto tempo vai levar para o cara conseguir fazer o projeto executivo, no caso de marcenaria, quanto tempo a mais ele vai levar para produzir. E esse é um dos motivos pelo qual o nosso mercado é muito queimado, porque o cara vende, e não é que o cara é mal intencionado, é que ele vendeu muito e às vezes ele se enrola, ele não fez conta, ele deixou rolar, e depois quando ele começa a enxergar, ele diz, meu Deus, a conta não fechou. Aí sabe o que ele vai fazer? Ele vai pagar uma equipe terceira de urgência, que não vai ser tão boa, vai ser mais cara. Ele vai contratar um conferente correndo, vai pagar mais caro e não vai ser tão bom. Ele vai dar um jeito de tentar suprir e não vai conseguir. E eu tô te falando por uma experiência própria. Teve um mês que eu não fiz essa análise. Sabe o que aconteceu? Eu tive que correr com contratação. Claro. E como você forma uma cultura de anos de uma pessoa em 2 meses? Não forma. E aí acontece justamente esse problema. Você trabalhar 2 vezes o mesmo trabalho, porque a primeira vez você não tinha equipe, a segunda tinha, mas não estava tão boa, agora vem a terceira, você vai ter que entregar o produto que de fato era para ser o final. Então, ponderar esse trabalho do que vale a pena em cada serviço é muito importante. A gente está planejado com produto de esteira, com produto de mercado, onde você põe ali e venda o que acontecer, vendeu tudo, compra mais. Não, planejado não é assim. O planejado ele é sob encomenda e ele é sob também expedição de operação. Então, saiu um pedido, você já tem que mensurar. Eu tenho um relatório lá que é a previsibilidade de liberação. Só pra você entender, tem cliente que atrasa até 2 meses do que ele informou que ele ia liberar, e tem cliente que adianta até 2 meses do que ele informou que ia liberar. Arrebenta o cronograma, se você não estiver acompanhando isso. Tem ali um controle que me fala o seguinte, olha que legal, 30% das vendas do ano são liberadas entre julho e agosto. 30% das vendas do ano. 30% é um número relativamente alto. Quer dizer o quê? Que as vendas que entraram em julho e agosto, agora, elas têm que ser encaixadas nesse relatório do que já existe para entregar. E a gente está olhando o quê? A gente está olhando esse indicador? Não. A gente olha a venda.
Quanto você está da meta? Acelera. Não é esse o número que importa. Por isso que eu falo, quando o seu número de venda está alinhado ao seu propósito, você deixa de querer vender muito e você começa a querer vender com qualidade. Mais um ponto, mais um tempero nesse tópico aqui para depois a gente ir por elevador. De acordo com o perfil de cliente que a gente tem, muda completamente sua operação. Por exemplo, se o seu negócio é ticket mais baixo, perfil de projeto mais básico, cara, a esteira ela pode fluir muito mais leve e com prazos muito mais ágeis. O seu gargalo não vai ser, por exemplo, na medição e nem no projeto executivo, muito provavelmente. O gargalo do cara que tem projetos básicos, ticket mais baixo, o gargalo provavelmente vai ser lá na montagem, né? Na quantidade de time de montagem. Só que também são projetos mais simples, mais básicos, que é o que eu falo, caixa, porta e tamponamento. Papum. A própria liberação é uma mamata, né? Você pega um apartamento de 70, 80 metros quadrados, libera em 3, 4 dias, você faz um executivo desse e solta para fabricar. Agora, o cara que trabalha no mercado de projetos personalizados, por isso que tomar essa decisão que vocês tomaram não é simplesmente, eu quero deixar de ter um montão de clientes, agora eu quero ter clientes mais premium. O cara tem que se preparar em processo e serviço. Eu falo porque eu me lasquei nisso também no passado. Quando você pega um projeto executivo de projeto premium, personalizado no talo, de marcenaria fina, é outro mundo, é outro nível de detalhamento, outro nível de envolvimento. Você tem que compatibilizar coisa com a obra, coisa com o projeto de arquitetura, veio de madeira, por exemplo, se tiver paginação e um monte de outras coisas. Então, cara, quando você toma uma decisão como essa, nós estamos falando aqui, gente, você que está em casa vai querer fazer esse reposicionamento que eu já fiz nas minhas empresas, que eles fizeram na Forest, cara, não é só fazer tudo que nós falamos aqui que é muito bom, que é ter método de vendas, que é contar uma nova história, que é se posicionar bem, que é melhorar sua equipe de venda, só que você precisa resolver todo o resto que vem junto, que é no pós, senão você vai se estrepar na frente. Eu já tomei prejuízo violento nesse sentido. E a clareza, né? A clareza do quanto você quer e você precisa fazer de renda na empresa, para a empresa, e cada um tem sua objeção ou sua proposta pessoal. Tem gente que quer abrir outra unidade, tem gente que quer construir um patrimônio, tem gente que quer comprar o ponto, cada um vai ter seu propósito pessoal. Você tem que ter clareza de qual é esse propósito para você ajustar nesse brand também. Porque, sabe qual é a verdade? A verdade é que nos primeiros meses a venda cai. Você vai mover todo um céus e terras de pessoas, pensamentos, você mesmo, para adaptar a nova realidade. Sabe o que aconteceu nos primeiros meses? Um sentimento de tô perdido. O que eu mais ouvi nesses 3 meses de reposicionamento foi colaborador e gerente chegar, tô me sentindo perdido. E eu falo, calma, vem cá te pegando sua mão, olha esses números aqui, ó. Você não está perdido, você está recomeçando. E literalmente, você vai encerrar uma carteira e transitar para outra. Não vai deixar de vir um cliente antigo, mas ele vai vir com cada vez menos frequência, vai vir cada vez mais cliente alto padrão. Nossa. E aí vai depender do teu poder de conversão. O que eu mais percebi? Quando eu alinhei o que eu espero da empresa e o que eu quero da empresa para o que eu quero de propósito, as coisas ficaram mais leves. Leves no sentido de, eu não preciso vender X, Y, Z, porque eu tenho metas a cumprir, ou porque eu tenho tantos a ganhar, ou porque eu tenho tantos rendimentos. Não, eu preciso cumprir X, Y, Z, porque minha folga na agenda de montagem, porque eu quero que eu tenho de equipe, tá assim. Nossa. Então eu abro essa meta de venda. Eu não abro a meta de venda porque eu tenho que vender muito. Mas as coisas que no começo é sofrido. Você vende muito e aí você tá acostumado a vender muito e você acha que o ego... O mês que vai mais baixo e você entra em desespero, né? Desespero. E se não souber pra onde é que tá indo. Eu entrei em Pinel no primeiro mês. Eu falei assim, gente, o que aconteceu aqui? 30% a mais de faturamento em questão de valor. Só que aí você começa a ver os números. Opa, mas também a gente tem 50 quase por cento a menos de atendimento. E taxa de conversão. E a taxa de conversão lá em cima. Aí sabe o que vai acontecer? Para quem vai fazer esse posicionamento, isso aqui é bem legal. Vai acontecer o seguinte, você demora 3 a 4 meses para entregar sua carteira antiga de vendas já feitas, que é normal. E aí você vai ficar entregando essa carteira e tentando... Ainda sofrendo. Pra quem não tem organização financeira, isso é o pior. Vai tentar compatibilizar a venda com essa entrega que já existia. Eu falo que vira empresa escrava, né? Que é o quê? O cara tem que vender porque já tem que entregar. Então, você tem 1 milhão para entregar, tem que vender 1 milhão. Não. A gente começou a perceber que, cara, não, tá tranquilo essa transição. O que vendeu já foi pago, já tá produzindo. Então, você não pode mensurar essa operação com base no que tá vendendo. Você tem que entender que essa venda de 2, 3 meses de agora, ela só vai entregar daqui a 2, 3 meses ou até mais do cliente que está em obra. Vai equilibrar. Vai equilibrar uma operação e é o que a gente está acontecendo hoje. A gente está com quase 20% a menos já de montador do que a gente estava no ápice para entregar o que a gente está entregando. E cada vez nossa expectativa é diminuir para cerca de 5 a 6 montadores. A gente estava com 12.
Por que vai de 5 a 6? Porque agora as vendas são mais ajustadas, são melhores em questão de posicionamento, são mais rápidas. É o que eu sempre falo. Paulo, o vendedor vai montar 100 mil. Se ele passar em 10 casas de 10 mil, ou 10 cozinhas de 10 mil, ele tem que recolher a ferramenta, entregar a ferramenta, ele tem que fazer a abertura, fechar. Então, assim, ele demora 40 dias. Se ele monta uma casa de 100 mil, ele monta em 20 dias. Porque a velocidade é muito maior de todo o processo. Hoje, eu comecei a perceber isso e eu falei, cara, não é sobre vender muito, é sobre a gente ter qualidade. E aí, quando o cara ganha bem e monta rápido, ele fica feliz. Quando o vendedor vende bem e não precisa atender 20 clientes, atende 10, ele fica feliz. Então a qualidade de vida começa a vir em questão de ter mais assertividade alinhado com o propósito. Se você quer vender mais, segue a ideia do funil. Vai lá, funil, 1.000 clientes, marca 100, converte 50. Então na matemática e aí vai crescer. $1 de tiro. Manda. Teve uma loja que vendeu quase, ou bateu 80% de conversão no mês. Chegou a bater? Bateu. Cara, essa loja... Na média deu quase 50. Deu quase 50. O que você pega de histórico? A parte mais difícil do rebranding, fora a mente, é você trabalhar isso na prática com pouco tempo. E aí teve loja que chegou... Começar a ter resultado. Que saiu de 15, 20% de conversão para 80%. A gente teve metade dos clientes. Você teve 6 clientes nessa loja no mês, eu acho que converteu 4 de alto padrão. Se tu entrasse no elevador e do 20º andar até o teto, tivesse a oportunidade de escolher a pessoa que tu vai encontrar nesse elevador para trocar uma ideia, quem seria essa pessoa? Hoje? Augusto Cury. Duas coisas. Primeira, qual seria a pergunta que você faria para ele? Difícil, hein? Difícil. Augusto Cury passou minha adolescência. Os livros deles me tiram. Normalmente, a primeira coisa que vem na cabeça é a melhor. O que você perguntaria pra ele? Pesado. Nada, pô? Nada. Não, então vamos lá, vou te dar um boi. Tudo bem, vai pra próxima. Na verdade, são várias perguntas. Não, é o seguinte, então você vai ter, ele vai te perguntar, Anthony, que legal que você conhece o meu trabalho. Isso o que você faz? Você tem 30 segundos pra se vender pro Augusto Cury. O que você falaria em 30 segundos? Isso se chama elevator pitch de elevador. 30 segundos pra se vender. Eu vi isso daí. Vai. Olha, o que eu falaria... Bom, primeiro, eu perderia muito essa venda. De cara, eu perderia assim, fácil. Por quê? Eu acho que tem situações e tem pessoas. Tem pessoas que a gente... por exemplo, Flávio Augusto. Vamos mudar o elevador? Se eu tivesse com o Flávio Augusto... Não, você tá com o Augusto Cury. Eu já conseguiria ter uma outra abordagem. Só que o Augusto Cury passou por é algo mais pessoal de psicológico. É algo mais mental pra mim. Tem a ver com mais bloqueios. Então eu com toda certeza perderia muito essa venda. Se eu fosse me vender pra ele... Você se venderia pra ele? Cara, só dessa demora da resposta, eu já desceu o elevador e foi embora. Sabe o que eu falei assim, o Augusto, hoje nós temos uma operação de imóveis que está transformando milhares de vidas, tanto nossos colaboradores, diretos, indiretos, quanto os nossos clientes. Mas isso só foi possível porque você foi uma base muito importante para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento emocional, mental. A Forte Decor é quem é hoje, muito graças a você. Muito obrigado. Tá comprado. Era um bom elevator pitch, não? É o vender sem vender, entendeu? Eu não tô contando pra você quer precisando de imóvel. Não, você se vende sem... Ô Paulo, fala pra mim, e você, se fosse pudesse escolher quem você vai encontrar no elevador pra trocar uma ideia? Cara, olha, tem vários, mas um assim mais destacado hoje seria o Flávio Augusto. E só tinha uma pergunta, cara. Só tinha um assim, como que você faz nos dias difíceis? Como que você aumenta a resiliência? Como que você enfrenta o problema? Porque essa galera, eles tem até hoje, problema do início ao fim. Não precisa nem falar em processo trabalhista, governo, todo mundo tá em cima dessa galera como se fosse quase um criminoso. O cara cresceu, virou bilionário, o cara virou quase... Aumenta a lupa. A lupa tá ali em cima dele. Louco. Qualquer movimento que esse cara faz vira um erro absurdo. O cara faz uma fala amanhã, o Papa tá ouvindo rock. Flávio Augusto fala que o Papa é roqueiro. Aí, acabou. E eu falo o seguinte, como que você ignora essa? Fala que relógio seco não presta. Viu essa aí? Eu não vi. Chegou o mercado de relógio. Eu não vi. Então, mas eu falo o seguinte, como que
camarada conseguiu silenciar, ignorar e até não dar ouvidos a certas vozes e conseguir seguir no propósito. Porque uma coisa é clara, quanto mais você crescer e se levantar, quanto mais as coisas acontecerem, mais inimigos você vai atrair de forma natural. Massa, essa pergunta é interessante. Ó, nós vamos para a reta final aqui, mas antes de fazer a última dinâmica aqui, eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Você primeiro, Paulo. Tá certo. Antes de eu ir para o quadro final. O quadro final é engraçado. Essa pergunta antes era a seguinte, cara. Se você hoje pudesse escolher um tema para ensinar empresários, se você tivesse a oportunidade de ensinar centenas, dezenas, milhares de empresários hoje sobre algum assunto, eles parassem para te ouvir, que assunto seria esse? Cara, se for pelo que eu domino hoje, seria financeiro, seria os números da empresa, organização da empresa e processos da empresa. Se for pelo que eu estou buscando hoje, e aí é uma meta pessoal minha agora, que é uma outra especialização que eu quero para mim agora, gestão de pessoas. Eu quero aprender cada vez mais sobre pessoas. Porque eu comecei a perceber que tudo ali está sobre pessoas. Eu comecei a perceber que a contratação é sobre pessoas, quem fica é sobre pessoas, quem sai é sobre pessoas. Os clientes que dão certo são sobre pessoas, os que dão problema também são sobre pessoas. Então eu comecei a perceber que a gente entende muito pouco sobre pessoas. Eu falo no meu caso, eu quero aprender mais sobre pessoas. Tem uma boa notícia pra você. Membro do Master vai ganhar, né, mano? Vai ganhar o quê? Membro do Master vai ganhar. Cara, Carro zero. Viagem pra Não, eu vou te ajudar a conquistar o carro. Não dou o carro. Eu vou ensinar esse cara, não vou dar o peixe. Pô, cara, o cara tem espaço pra tudo. A gente gravou um curso chamado Método RAP, é um curso de gestão de pessoas. Que legal. O RAP significa perfil, atitude e resultado. Ele é um curso de 6 módulos, super robusto, completo. Legal. Desde conhecimento em perfil comportamental, construção de funil de contratação, que é muito poderoso. Estou nesse momento, inclusive, fazendo a contratação para os negócios. E, cara, eu só entro para a entrevista depois que o cara passa por 5 etapas. Antes dele passar 5 etapas, eu nem boto minha energia para sentar. Tem a avaliação de análise de cenário atual da pessoa. A gente usa o 20-70-10, que é uma metodologia muito legal do Jeff Welch, também a gente estratifica ela. E tem o perfil atitude de resultado, que é a pirâmide da alta performance, que é como você dá destino, dá futuro para o seu time. Dentro de toda a empresa tem 20-70-10, 20% da galera que é acima da média, que faz mais do que a média, 70% que são os medíocres, ou seja, os dentro da média, e 10% que são abaixo da média, que estão puxando a empresa para trás. Então o que a gente precisa ter é clareza do que fazer com cada pessoa dessa, com cada um desses. E aí usar o perfil atitude de resultado para dar destino. O que fazer daqui para frente, né? Isso é muito interessante, você montar plano individual com cada um. Você faz análise de desempenho e traça plano com cada um. Membro do Master vai ganhar o curso. Maravilha. Sim, hein? O cara vai podcast já saiu com o presente aqui. Maravilha, cara. Pra fechar, o nome desse quadro aqui se chama Fogo na Madeira. MDF pega fogo. Ainda bem que é madeira, né? Os caras dizem MDF não é madeira. MDF é madeira ou não é madeira? Pra você, MDF é madeira ou não é madeira? Claro que é madeira. Pra você, MDF é madeira ou não é madeira? Com certeza é madeira. Só os caras muito da velha guarda que dizem que não é, né? É pinos, né, pô? Pinos e eucalipto, como é que não é madeira? As árvores dizem que é florestada é por quê, então? É madeira. Então. Verdade, bom ponto. Olha só, fogo na madeira por quê? Fogo porque é quente, é rápido. Então, agora você não pode dar boi e bater o costume, não. Agora tem que ser o que vier na cabeça. Pegou o pior cara pra registrar pressão. É horrível. Fogo na madeira. É igual aquele cliente que ligou lá, ô Antônio, é o seguinte, quero fechar com você, só que seu concorrente tá mais barato. E aí? Tem que ter resposta, não tem? Então, tem resposta. Bora, fogo na madeira. Sistema ou planilha? Sistema. Treinar a pessoa e ela sair ou não treinar e ela ficar? Treinar a pessoa e ela sair. Continue a frase. Tempo é? Vida. O que você não vive sem? Deus. Complete a frase. A energia? Tudo. A energia é tudo. Vale a pena investir em branding pessoal, sim ou não? Sim. Para fechar,
Anthony por Anthony, quem é você? Quem é o Anthony? Profundo. Quem é o Anthony? Bom, resumidamente, o Anthony é uma criação de situações totalmente postas para não existir. Profundo, hein? Fale mais sobre isso. Eu acho que a maioria das pessoas são assim, né? A gente é uma criação, a gente é o resultado da nossa vivência. Então eu acho que eu sou o resultado de toda experiência positiva e negativa. E o resultado disso dependeu da minha escolha. Impulsionado por pessoas. Mas é uma escolha. Profundo. Marco, isso, você falou várias vezes isso hoje. Isso eu marco, até anotei aqui, ó. As pessoas que te jogam na fogueira, assim, despertam o seu potencial. Você falou várias vezes isso. Interessante. Muito louco. Muito bom. Passei. Passei. Fogo na madeira. Passou pelo fogo na madeira. Paulo Neto é o nome dele. Vai. Fogo na fogueira. Fogo na fogueira não, fogo na madeira. São João. Festa Julina. Passar correndo. A próxima nós vamos fazer correndo, em cima, passando em cima das brasas, né, Jesus? Sistema ou planilha? Os dois. Boa. Treinar a pessoa, ela sair ou não treinar ela ficar? Treinar ela sair. O tempo é? Cara, o tempo é importante. Tempo é importante. Vale a pena investir em branding pessoal? Sim, apesar de não investir hoje em mim. Mas reconhece que vale. Vale. O que o Paulo não vive sem? Cara, fé. Sem fé você não consegue nem levantar da cama de manhã, né? A fé, ela te dá motivação nos piores dias. Complete a frase. A energia? Energia é essência. Energia é essência. E agora, o Paulo por Paulo. Quem é o Paulo Neto? Cara, essa pergunta ela é bem reflexiva, né? Eu sou filho da segunda geração de moveleiros. Marido, pai, empresário, CEO. Eu sou uma pessoa descobrindo cada dia mais o porquê a gente está fazendo o que a gente faz. Seja viver, seja ser pai, seja ser mãe, né, no caso da minha esposa, seja ser empresário. Por que você é o que você é, o que você faz? Porque os propósitos vão se mudando, né? Então, hoje, eu comecei com um propósito e a gente enxerga cada dia mais um novo propósito. E eu posso falar que atualmente eu estou mais focado em descobrir uma versão melhor de mim a cada dia para ser contente comigo lá na frente. Para eu olhar para trás e falar assim, cara, a versão que eu criei de mim, mesmo as circunstâncias fazendo algo ruim ou algo não tão provável comigo, eu fiz elas se tornarem boas. Então foi o que a gente fez a nossa vida inteira, né? Tanto eu quanto o Antônio. Pegamos situações ruins e transformamos em boas. Então a gente teve vivência com pais, às vezes, não tão equilibrados, né? No caso, nosso pai ausente. A gente teve vivência de familiar quebrado financeiramente, falta de inteligência emocional. E a gente vem corrigindo isso através das nossas vidas. Então, hoje, eu acho que eu sou isso. Eu sou a pessoa que pega o que a vida fez comigo e não tento absorver isso, tento fazer diferente com a vida. Então, é aquela frase, né? Não importa o que fizer com você, o que você faz de volta que importa. Acho que hoje eu sou isso. Uma salva de palmas para os nossos dois convidados. Muito bom! Chegamos na reta final aqui do PastorCast. Que episódio sensacional! Eu aprendi demais, anotei pra caramba aqui. Falei pra vocês que ia ser uma aula. Valeu a pena? Escreve aqui embaixo nos comentários o que você mais curtiu, qual parte desse podcast você mais gostou, qual foi a frase que te marcou e que valeu a pena. Esse é o PastorCast, o podcast da vida real. Se você ainda não é inscrito nesse canal, é muito simples, é gratuito, sabia? É só clicar aqui no botão, se inscreve, ativa a notificação, porque quem chega primeiro bebe água limpa. Você vai sempre ser notificado quando tiver um conteúdo novo, um vídeo novo, um episódio novo. Aqui os cortes que a gente vai separar dessa galera aqui são com as partes mais legais. Então, se inscreva e comente. Anthony, deixa o arroba do seu Instagram pra galera que quiser te acompanhar, te seguir. @Anthony Charles. Anthony Charles com Tem H com Y. Tem H e com Y. Anthony Charles. Anthony, mais uma vez, meu amigo, prazerzão. Muito obrigado por você ter vindo. Foi muito legal, foi muito bom trocar essa ideia. Deixa uma mensagem final que você queira, o que você quiser deixar pra galera e falar o que tiver no seu coração nesse momento.
Fica à vontade. Acho que é uma mensagem que me ajuda até hoje. É uma mensagem que ela é assim. No final de tudo, só resta você. Então, no chão ou em pé, continue trilhando. Porque uma outra pessoa pode depender de você. Você pode fazer a diferença na vida de uma outra pessoa. Então, não pare. Sempre continue. Às vezes você não vai muito veloz, mas não pare. Vá lento, mas não pare. Muito bom. Paulo Neto, meu irmão, que satisfação ter você aqui. Obrigado. Foi demais, feliz demais. Deixa o arroba aí. Esse meu irmão aqui não tinha Instagram, quer dizer, tinha, mas era fechado, né? E graças a Deus o irmão se libertou, abriu o Instagram. Um bicho com essa experiência, com esse histórico, ele nem deu tempo aqui de contar mais coisa da vida dele, que é muito forte, um cara que tem muita bagagem. Fiquei feliz demais quando você abriu o Instagram, você me mandou aquela mensagem dizendo, tá aqui, ó, abriu o Instagram, mandou o print. Eu, inclusive, vou até te seguir, porque eu sou chato pra seguir, porque eu não gosto de seguir quem não posta nada, tal. Se vou até seguir porque você merece. Feliz demais, irmão. Deixa seu arroba aí do Instagram. @CEO Paulo Neto. Não vai ter nada tão interessante quanto o do Jonas lá, mas segue lá. Deixa uma mensagem final, irmão, pra galera aí. Deixa um recado que tá no seu coração agora. Cara, eu posso falar aquilo que eu mais vivi, que é a fase boa e a fase ruim passa. Então nunca ache que a fase boa ela vai determinar o que você ou quem você é, e nem que a fase ruim vai fazer isso. Sempre saiba viver na baixa e na alta. Você tem que ter o propósito e o princípio te guiar. Isso é o que eu vivo hoje. É o que dá norte. Nem sou atingido pelos elogios, nem dou tanto valor às críticas. É isso. Muito bom. Esse foi mais um Pastoricast aqui com Paulo Neto, Anthony Charles, Forest Decor, Jonas Pastore, Jesus na produção. Tamo junto. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Deixe os seus comentários aí. Nós vamos acompanhar tudo que você escrever. Inclusive, fala pra gente de onde é que você é, de onde é que você está escutando a gente, acompanhando, vendo a gente. E nos vemos no próximo Pastoricast. Beijo no coração. Tamo junto.